Aos meus queridos amigos. Recebo muitos pedidos para continuar trabalhando na literatura. Embora eu fique emocionada com tanto carinho, peço aos meus ouvintes que me perdoem por não escrever mais. Tive como tarefa fazer 4 livros, narrar o que vi, o que encontrei e o que senti no plano espiritual. Concluídos esses livros, fui realizar meu sonho, pois quando estava encarnada, estudava, lecionava e queria continuar fazendo isso. Atualmente, moro numa colônia de estudo e não vou ao plano físico a não ser em raros momentos, somente para rever meus familiares. Meu trabalho não inclui visitar centros espíritas, nem ditar mensagens, livros ou fazer prefácios. Amo muito vocês que me amam, que gostam do que escrevi e tenho certeza de que me compreenderão. Da sempre amiga amorosa, Patrícia. Prefácio. Desde remotas épocas, a história da humanidade nos traz notícias basicamente de 2 tipos característicos de homens: os heróis ou santos e os maldosos ou trevosos, ambos com os seus consequentes prêmios ou castigos. Os relatores não nos dizem o que acontece com os milhões de homens que vêm, vivem, passam pela terra e não deixam marcas. Homens cujas vidas se diluíram em meio à vida das multidões. Homens que, com seu trabalho e dedicação, deram aos heróis condições de realizar seus grandes feitos. Homens que vieram e viveram pressionados pela sociedade ou foram praticamente escravizados pelos mais sagazes. Durante estes milhões de anos, a raça humana ainda não exercitou o bem-viver, com exceção de uns poucos. Neste audiolivro, temos na personagem central uma pessoa que bem viveu quando na sua estada no mundo físico. Muito embora tenha sido uma pessoa comum, sua vida fraterna foi a causa de uma passagem suave e tranquila ao mundo astral, mesmo porque não poderia ser de outra forma. Os ouvintes terão a oportunidade da confirmação dos encantamentos da vida, acompanhando a personagem, mesmo não sendo esta nem heroína nem santa. Ouvirão sobre a beleza e a harmonia de viver, quando o homem espontaneamente vai ao encontro da integração cósmica. A vida concede ao seu filho vitalidade, alegria e o amor não contaminados pelas paixões mundanas. A personagem central, o afeto e carinho daquele que por um período não muito longo foi seu pai, José Carlos Braghini. São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, 1993. Novos amigos. Saturada de entusiasmo e alegria, não dessa euforia passageira que ocasionalmente nos acontece no mundo, mas de um estado permanente que envolve de beleza todas as coisas que vemos e tocamos. Com esse estado de espírito, apresentei-me ao departamento da escola a que fora destinada. Entrei sozinha, atravessei o pátio e caminhei para o setor onde iria conhecer as orientações do curso que iniciaria. O pouco que sabia desse curso deixara-me ansiosa por fazê-lo. Adentrei a sala onde iríamos ter a primeira reunião do grupo. Passando pela porta da sala de aula, vi que muitos já haviam chegado e fui cumprimentada por todos. Cumprimentos acompanhados de um sorriso franco e de lealdade, que eu tanto apreciava no relacionamento com os meus colegas quando estava encarnada. A sala era grande e agradável. As carteiras ou mesinhas eram confortáveis e em cada uma havia uma placa com o nome do candidato. Procurei a minha e sentei-me aguardando. Logo, todos os alunos chegaram. Não conhecia ninguém, mas todos eram simpáticos.
Sentia-me entre amigos, não superficialmente, mas entre aquelas pessoas em quem podemos confiar nossas questões mais íntimas. Como é comum em todos os lugares em que a expectativa impera, grupinhos se formaram em sadia conversação. Atenção, por favor. Os 3 orientadores entraram na sala. Sentamo-nos e ficamos em silêncio. Sou Raimundo. Eu sou Isaura. E eu sou Frederico. Os 3 instrutores apresentaram-se e ficaram em pé, em frente do grupo. O instrutor Raimundo nos explicou que iríamos fazer a chamada dos presentes para que todos se conhecessem, e se quiséssemos, poderíamos falar alguma coisa a nosso respeito. Que essa atitude abreviaria o conhecimento uns dos outros, tornando-nos uma família. Sentia-me cheia de vida e emoção. Voltara a fazer o que tanto gostava. Estudar e conhecer outras atividades nessa nova maneira de viver. No lar terreno, havia escutado de meus pais muitas explicações sobre a mudança de interesses e necessidades fora do corpo físico. Mas minha expectativa era maior agora do que naquela época. O grupo era de 30 pessoas, 17 homens e 13 mulheres. Começou a chamada, chegou a minha vez. Sou Patrícia. Desencarnei aos 19 anos por aneurisma cerebral. Estou há 6 meses na colônia. Amo tudo aqui e anseio por aprender. No grupo, era a que tinha desencarnado mais recentemente e a mais nova em idade. O outro aluno, que estava há menos tempo desencarnado, estava há 3 anos nessa situação. A maioria estava há bastante tempo no plano espiritual e possuía muitos anos de trabalho. Dona Isaura, senhora portadora de vastos conhecimentos sobre o mundo em que agora estávamos vivendo, e que há muito tempo trabalha orientando nesse curso, deu-nos, com um olhar meigo e aspecto agradável, algumas explicações. Este curso é feito de 3 formas. Os jovens e as crianças maiores têm-no como parte do estudo do educandário. Os adultos podem fazê-lo de 2 modos. Os que não têm conhecimentos fazem-no em período maior, 3 anos. Os que têm conhecimentos fazem-no em 9 meses, como é o caso de vocês aqui presentes. Frederico e Dona Isaura sentaram-se. Frederico era meu amigo e seria nosso instrutor. Fiquei alegre em vê-lo e tê-lo por perto. Raimundo iria responder a algumas perguntas e, sorrindo, falou um pouco de si. Estou há 60 anos no plano espiritual. 15 anos administrando cursos. Em cada curso que dou, aprendo mais um pouquinho. Bom, agora estou à disposição para as perguntas desta turma tão agradável. Marcela foi a primeira a perguntar. Só conheceremos o plano espiritual através de cursos? Certamente que não. Muitos o conhecem pelo trabalho, mas os cursos nos dão conhecimentos mais amplos e completos. Após uma pausa, nosso mestre continuou de maneira terna. Vocês vão gostar. Primeiramente, terão aulas teóricas sobre um determinado assunto. Depois, terão aulas práticas, nas quais, em excursões, verão o que estudaram em sala de aula. Nessas excursões, não serão só espectadores, mas também atuarão. Trabalharemos onde quer que estejamos. Também visitaremos ambientes projetados e sustentados por espíritos ignorantes e conheceremos ilhas de socorro mantidas por espíritos trabalhadores no bem. Retornaremos aqui para debates e apreciação, nos quais todos darão opiniões e sugestões que serão estudadas e que poderão vir a ser utilizadas. As opiniões de todos serão importantes. Como ninguém perguntou mais nada, Dona Isaura deu as explicações. Nas aulas, poderão vir vestidos como quiserem, mas, nas excursões, usaremos uniformes. A veste é importante. Para nós, é como uma apresentação. Encontrarão os uniformes nos alojamentos. Agora, vamos conhecer o alojamento, os quartos destinados a vocês, onde estarão hospedados enquanto estiverem estudando aqui. Durante o curso, entre um assunto e outro, terão poucas horas livres. Serão 9 meses sem folgas. Dentro de 2 horas iniciaremos o curso. E o primeiro assunto serão as colônias.
Aproveitem essas 2 horas para se conhecerem melhor. Grupinhos se formaram e os 3 instrutores saíram. Eles também ficariam alojados em quartos iguais aos nossos e junto com os estudantes. Oi, sou Nair. Não conheço ninguém aqui. Disse, dirigindo-se a mim, uma senhora de agradável aspecto. Vim de outra colônia para este curso. Prazer em conhecê-la, Nair. Que tal irmos ver o alojamento juntas? Sorri incentivando-a. Também não conhecia ninguém, mas iria conhecer e sentia que gostaria de todos. Nair viera de uma colônia pequena. Queria, como todos, aprender. Saímos da sala e logo depois estavam os quartos. Eram 30, seguidos. Na porta, havia uma plaqueta com o nome de cada participante. Entrei no meu para deixar meus poucos pertences. Emocionei-me. O quarto era lindo. Ali ficaria muitas horas nos 9 meses seguintes. Gosto muito de ter um local para orar, meditar, ficar sozinha pensando, para que os conhecimentos adquiridos proporcionem ambiente para minha compreensão espiritual, o que me é fundamental. O quarto era ideal, pintado de amarelo claro, com cortinas de renda na janela, que dava vista para um jardim todo florido. Estava mobiliado com armário, cama, sofá e uma escrivaninha. Enfeitavam-no lindos abajures e um quadro maravilhoso. Uma paisagem com montanha e lago. O banheiro era pequeno, tudo lindo e confortável. Coloquei na escrivaninha as fotos da minha família que trouxera, juntamente com os objetos que uso para escrever e estudar. Olhei demoradamente para as fotos. Amo meus familiares e tê-los à vista é muito agradável. Parecia que todos eles me saudavam com carinho e incentivo. Meu pai parecia dizer: Orgulho-me de você, filha. Conhecer, aprender, é ter sempre novas oportunidades. minha família é minha alegria. Juntos participamos da harmonia com o Criador. Guardei as poucas roupas no armário. O uniforme estava dependurado. Eram calças compridas, azul claras, uma camisa azul estampadinha, tendo no bolso meu nome bordado. A camisa dos homens era azul, da cor da calça. Os calçados eram tênis ou sapatos azuis. Confortável e prático. Gostei muito. Depois que olhei tudo, saí alegre para o pátio. A turma conversava animada. Estávamos todos juntos. Entrosei-me. Gostei deles. Ao faltar 15 minutos para começar o curso, todos entramos em nossos quartos para ficarmos um pouco a sós. É difícil descrever o que senti, pois sempre amei estudar. Sempre ansiei por aprender. Ali estava para meu primeiro aprendizado em curso intensivo. Sabia muito por livros espíritas como era o plano espiritual, mas agora estava desencarnada e veria por mim mesma. Orei e agradeci. Só tinha que agradecer pela oportunidade. Ao ouvir uma suave campainha, fui para a sala de aula. Raimundo foi quem nos recepcionou. Meus amigos, vamos fazer uma oração pedindo ao Mestre Jesus que seja nosso maior orientador neste curso em que vamos tomar conhecimento do plano espiritual. Que nosso irmão maior esteja sempre conosco e que possamos aprender, ajudar por toda a sua duração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com um sorriso agradável, deu sua primeira aula. As colônias.
O instrutor Raimundo iniciou sua explanação colocando-nos a par da existência por toda a Terra de colônias espirituais. São inúmeras pelo Brasil. Colônias são cidades no plano espiritual que abrigam temporariamente os desencarnados, espíritos que estão no rol das reencarnações. São encantadoras. Em todos os locais em que há as cidades materiais, há um espaço espiritual, e nele ficam os postos de socorro e as colônias. Pequenas localidades de encarnados, como vilas e cidadezinhas, também têm seu espaço espiritual, só que às vezes não têm colônias e seus habitantes, ao desencarnar e se tiverem condições, vão para as colônias vizinhas. As colônias podem ser pequenas, médias, grandes e de estudos. As colônias de estudo são somente uma escola ou universidade. Nelas, há alojamentos para os professores e para os alunos, salas de aula, bibliotecas e imensas salas de vídeo. São locais que estudiosos sonham em conhecer e morar. As outras colônias têm as bases iguais. São fechadas, há portões, sistemas de defesa, grandes hospitais, escolas, jardins, praças, locais para reuniões e palestras e a governadoria. Não são iguais e nem poderiam ser. São todas belas, oferecendo muitos atrativos. Vimos filmes sobre colônias, primeiramente as muitas do Brasil, depois as principais do exterior. A Índia e o Tibete têm colônias encantadoras, de uma arquitetura diferente, em que usam muito a cor dourado clara. São belíssimas. A aula teórica foi realmente interessante. Perguntou-se muito e os instrutores respondiam com prazer. Quem fundou as colônias? Quis saber Marcela. Cada colônia tem seus fundadores. São grupos de espíritos construtores que vieram para o Brasil com os imigrantes. Assim como foram formadas as cidades na Terra, foram fundadas também as colônias. Há colônias no Oriente com milhares de anos. Vivemos em grupos, os mais adiantados ajudando os mais atrasados, sempre perto uns dos outros. Por isso, cada cidade na Terra tem seu núcleo espiritual correspondente. Antes de o Brasil ser colonizado, não havia colônias? Perguntou Luiz. Não como estas. Havia, sim, núcleos espirituais nos quais os orientadores do Brasil já planejavam a colonização, protegiam e orientavam seus habitantes, os índios. Um espírito pode entrar numa colônia tentando enganar? Indagou Luísa. Nunca soubemos de um acontecimento desse tipo. Ele entraria para fazer o quê? Ele próprio se sentiria mal por não estar no seu meio. Se quisesse espionar, o que veria não poderia copiar. Não conseguiria enganar, pois sua maneira de viver difere da nossa. Quase todas as colônias, as cidades espirituais, estão situadas a uma certa distância vibratória da órbita terrestre e, não comparando com as medidas físicas, ficam dentro da quarta dimensão vibratória a partir da nossa querida Terra. Se uma cidade material fosse destruída, a colônia também acabaria naquele espaço? Ivo perguntou, curioso. Não acabaria. Se a cidade dos encarnados não fosse reconstruída, a colônia mudaria para outro local. As colônias também crescem? Glória indagou. Sim, dependendo de suas necessidades, são ampliadas. Prevendo um acontecimento desastroso na cidade material, as colônias se preparam para receber os abrigados? James indagou. Certamente, como também os postos de socorro da região. Mas para não provocar pânico e preocupação entre seus habitantes, esse preparo é feito horas antes. Começou a aula prática. Fomos primeiramente excursionar em nossa colônia que eu já conhecia. Em meu primeiro livro, Violetas na Janela, descrevi bem a colônia onde estou e, de modo geral, todas as colônias. Neste livro, para não ser repetitiva, descrevo-as superficialmente. Mas foi, como sempre, emocionante passear por lá. Uma festa para meus olhos e meu espírito. E agora, com o primeiro grupo de colegas de estudo, as maravilhas que conhecia pareciam se renovar aos meus olhos. Tal qual a mãe que não se cansa de olhar e admirar o seu rebento amado.
O grupo alegre inteirava-se de tudo. Vimos as praças, os jardins e prédios. Conversamos agradavelmente com o responsável pela colônia, seu governador, que nos incentivou com palavras amáveis. Ao visitar o hospital, conversamos com os doentes, tentando passar-lhes a alegria que sentíamos. Ajudamos na limpeza e na alimentação dos pacientes. As colônias têm um perfeito intercâmbio umas com as outras e com os postos de socorro a elas subordinados. Frederico nos explicou. Agora vão conhecer a escola de regeneração. São poucas as colônias que têm essas escolas. Destinam-se aos irmãos trevosos para se recuperarem. É preciso esclarecer que há uma grande diferença entre espíritos trevosos e espíritos necessitados. Em nossos centros espíritas, normalmente se socorrem espíritos necessitados ou ignorantes. Trevosos muito pouco vão à Terra, não se interessam pelos encarnados por achá-los ignorantes, inúteis. Certamente há algumas ressalvas. Esses irmãos dedicam-se quase sempre a reinar em seus domínios lá no umbral. Há poucos centros que se dedicam a doutrinar essa classe de espíritos, pois eles dão muito trabalho. Eles se realizam no mal e é no mal que querem viver. Desprezam qualquer atitude fraterna, cultivando o egoísmo. Dominam e são dominados. Não há liberdade. Nesses domínios, há os julgadores e os vingadores em nome de Deus. Esta escola foi fundada para receber esses irmãos. A escola de regeneração é muito bonita e fica dentro da colônia São Sebastião. É cercada e só é possível entrar e sair por um portão. Nela estão localizadas as salas de aula, os alojamentos, tanto para professores como para os alunos, uma biblioteca bem equipada, uma sala de vídeo pequena onde há televisão e filmes sobre diversos assuntos, há o refeitório, sala de palestras, sala de assistências, uma enfermaria e a diretoria. Nos fundos, um pomar e plantações de cereais, local ocupado para a terapia dos alunos. No centro, um lindo jardim com muitas flores e bancos. Os professores, além de serem bons no sentido fraternal, têm profundos conhecimentos para lidar com os irmãos que lá são abrigados. O curso é intensivo, com aulas de moral cristã, alfabetização e educação. Os alunos usam uniformes e só saem da escola após terminado o curso. Nem as outras partes da colônia vão. Ao concluí-lo, escolhem uma ocupação ou reencarnam. É um lindo trabalho e tem dado excelentes resultados. Infelizmente, para esses irmãos há muito tempo no erro e nas trevas, é necessário um local apropriado para que recebam orientação de um modo especial. Conversamos com alguns alunos que há algum tempo estavam na escola. Todos se mostravam contentes. Disseram amar a escola e os professores e que estavam aproveitando bem as aulas que recebiam. É um grande trabalho de regeneração. Fomos excursionar em outras colônias. Viajamos de Aeróbus. Visitamos uma colônia média em tamanho, a colônia do espaço espiritual da cidade de Ribeirão Preto. É linda, muito florida e sua biblioteca é enorme. Foi maravilhoso visitar este local de pesquisa que é a sua biblioteca. Encantei-me com seus livros antigos e com os vídeos da formação da Terra. Possui 3 hospitais grandes e muitas praças. A parte infantil, o lar da criança, é muito ampla e bonita. Na aula teórica, havíamos pedido para visitar a colônia Nosso Lar. Meu sonho, disse Luiz entusiasmado, é, desde encarnado, conhecer a colônia Nosso Lar e, se possível, ver André Luiz. Chegou o tão esperado dia. Fomos visitar a colônia Nosso Lar, no espaço espiritual da cidade do Rio de Janeiro. Acho que quase todos os espíritas sonham em conhecer essa colônia. A primeira a ser descrita pela psicografia aos encarnados. Fomos muito bem recebidos. Ficamos hospedados por 2 dias em uma de suas escolas. Conhecemos todos os seus mais importantes parques e bosques. Realmente, nosso lar é magnífica. Emocionei-me ao ver tantas belezas. No segundo dia, à tarde, tivemos a grata alegria de conhecer o escritor André Luiz. Reunimo-nos em um dos seus salões para palestras. Há vários nessa colônia. O salão é redondo, o palco tem a forma de meia-lua. As poltronas também são arredondadas. O salão todo tem várias tonalidades de amarelo. Muito bonito e diferente. O auditório lotou.
Vários grupos em excursão estavam ali com a mesma finalidade. Disseram-nos que André Luiz, sempre que possível, atende a pedidos como este, de excursões de alunos que querem conhecê-lo. Luiz não conseguiu parar de sorrir. Que ventura! Realizo meu sonho. Sou fã desse escritor desde encarnado. André Luiz apresentou-se com simplicidade e naturalidade. É como certas pessoas que olhamos e achamos super agradáveis. Cumprimentou-nos sorrindo. Pensei que fosse diferente, exclamou Ivo. É tão simples que nem parece ser tão conhecido por todas as colônias do Brasil e por todos os espíritas. Dona Isaura olhou para Ivo pedindo silêncio. André Luiz falou com voz forte e tranquila que era somente um simples estudante em fase mais adiantada e que somente ficou conhecido por ter tido a oportunidade de ditar os livros que foram psicografados descrevendo o plano espiritual. Que para ele, o mais importante era que todos os que ali estavam querendo estudar aprendessem a ser úteis com sabedoria. Em seguida, fez uma linda oração. Durou a reunião 20 minutos. Admiradora da dupla André Luiz e Chico Xavier, foi um prêmio escutá-lo e vê-lo. Passamos por uma das colônias da cidade de São Paulo. Ao todo, são 3 grandes. Encantamo-nos com seu tamanho. E como tudo é bem dividido. Passamos também por Brasília. Colônia nova, bem distribuída, moderna e maravilhosa. E uma das mais belas colônias do Brasil. Suas praças e jardins são fabulosos e há muitas flores do plano superior perfumando o ar, encantando a todos. No roteiro de nossas visitas constavam 2 colônias de estudo. Agora era a minha vez de ficar radiante, pois essas colônias exercem sobre mim delicioso fascínio. São somente para estudos e oferecem meios espetaculares de passar conhecimentos aos seus alunos. Ei, Patrícia, falou Nair. Aposto que você logo que possível irá para uma colônia de estudos. Sim, respondi sorrindo e sonhando. Se for possível, irei estudar em uma. As colônias são realmente maravilhosas. Por mais que procuremos descrevê-las, não conseguimos transmitir a beleza que vemos. Também, cada descrição é narrada por alguém que, por afinidade, fala do que mais gosta. Murilo, um colega amante da natureza, ama a botânica. Disse que se tivesse oportunidade, narraria as belezas e variedades das plantas e flores. Talvez eu tenha mais facilidade para descrever locais de estudo. Amo aprender. Voltamos entusiasmados à sala de aula, repletos de ânimo e disposição. As opiniões foram calorosas. Não houve sugestões. Mudar o quê? Tudo era perfeito. Foi sugerido que cada um comentasse o que viu e sentiu na excursão. Na oportunidade, falei encantada das salas de vídeo que já descrevi no livro Violetas na Janela, da colônia de estudos. Seus assuntos são completos. Vê-las e fazer uso dessas salas é sonho de qualquer aprendiz. As colônias de estudos têm nomes bonitos e sugestivos. Também falei entusiasmada da oportunidade que tive de conhecer uma sociedade perfeita, regida pelo amor e pela fraternidade. Bem, todos gostaram. Isso é bom, porque nos próximos assuntos não verão somente maravilhas. E o trabalho fará parte das excursões seguintes. Falou Dona Isaura carinhosamente. Abrigo, caridade e luz. Postos de socorro, disse Raimundo, são locais em que os espíritos socorridos têm permanência transitória, são amparados e orientados, têm liberdade de escolher o caminho a seguir. Se adaptados à nova vida e despertos a crescer, vão estudar nas colônias de que necessitam.
Se ficam inconformados e revoltados, retornam ao lugar de onde vieram. Esses postos também são chamados de casas, mansões, abrigos, colônias, etc. São locais menores de socorro na crosta e no umbral. Podem ser grandes, médios ou pequenos. Não são cidades, embora haja algumas que têm todas as repartições de uma. Tem também quem os administre? Quis saber Hilda. Certamente. Nos postos, reina a harmonia e a disciplina. Há uma pessoa responsável e um grupo de orientadores que auxiliam nessa administração. As casas transitórias, ou rotatórias, ou giratórias, são postos de socorro? Indagou Luiz. Sim, esses abrigos localizados dentro do umbral locomovem-se conforme as necessidades para outros locais dentro do próprio umbral. São postos de socorro. O que são realmente os postos de socorro? Indagou Luísa. São abrigos temporários, onde ficam hospedados os irmãos necessitados e onde eles são tratados com todo carinho em suas enfermidades e necessidades. Depois, esses irmãos são conduzidos às colônias. Porém, muitos deles ficam, quando sadios, nos postos servindo a comunidade que os abrigou. Indagamos muito. Vimos filmes diversos sobre postos de socorro. Chegou a hora de visitá-los. Frederico nos apresentou um chinês chamado In Al-Tin. Este é um amigo que nos acompanhará todas as vezes que sairmos em excursões. Ficamos quietos, mas as indagações ferviam em nossos cérebros. Zé não aguentou e perguntou. Por quê? Há algum motivo para termos tão agradável companhia? O chinês sorriu suavemente e Frederico respondeu. Nunca houve nessas excursões de estudo um acidente desagradável. Tem razão, Zé. Há um motivo para este companheiro estar aqui conosco. Temos em nosso meio Patrícia, que quando encarnada foi espírita, e seu pai é um doutrinador, dirigente de um centro espírita. Como todo aquele que acende a luz incomoda os irmãos ignorantes das trevas, por cautela, Inalchin nos acompanhará. Nosso amigo trabalha na equipe de desencarnados deste centro espírita. É muito experiente, nutre muito carinho por Patrícia e trabalhou espiritualmente ao lado dela quando estava encarnada. Querendo vê-la sempre bem, fará companhia a ela e a nós todos nas excursões que serão para Patrícia as primeiras. A mãe de Patrícia teme represálias a ela pelo trabalho que seu pai faz. Ela pediu e, para tranquilizá-la, foi atendida por este amigo que fará parte de nossa equipe. Pensei, tomara que não fique como minha ama seca. In Al-Tin sorriu de forma encantadora e disse. Espero não ser importuno. Meu objetivo é ajudar e aprender. Embora tenha vindo para estar perto de Flor Azul de Patrícia, quero ser amigo de todos. Fiquei vermelha. A turma gostou da ideia dele. Rodearam-no. In Al-Tin é sereno, doce, estatura média. Veste uma túnica clara e um gorro. Muitos espíritos gostam de continuar vestindo-se como faziam quando encarnados. Nunca vi um espírito esclarecido com roupas extravagantes. São simples, vestem-se como gostam. Espíritos orientais vestem-se normalmente com túnicas, ou seja, como se vestiam quando encarnados. É como gostam de estar. In Al-Tin sorri sempre, demonstrando muita tranquilidade e felicidade. Dirigia-se a mim só como Flor Azul de Patrícia. E Zé indagou. Por que a chama de Flor Azul de Patrícia? Porque tem os olhos mais azuis que já vi. Também porque são doces e tranquilos como duas flores a enfeitar quem a olha. Como seu nome é de difícil pronúncia, e como só se dirigia a mim assim, nós o apelidamos de Flor Azul, cognome que o deixou contente. Ele disse. Nada mais bonito que ser comparado a uma flor. O primeiro posto que visitamos fica num umbral mais ameno. Fomos de aeróbus. Vimos pedaços do umbral que descreverei quando formos visitá-lo. O que sabia dos postos e o que vi na aula teórica deixaram-me curiosa em saber como é esta parte do plano espiritual. Um portão grande e pesado foi aberto. Entramos. Dona Isaura exclamou comovida.
Estamos no abrigo Caridade e Luz. O aeróbus parou no pátio. Descemos. O abrigo parece um ponto de luz, uma claridade na neblina escura do umbral. É um ponto de amor. O posto tem forma arredondada. No centro há uma praça com um lindo chafariz. Possui muitas árvores e flores parecidas com as que existem na terra. Na entrada, logo depois do portão, vemos canteiros de rosas coloridas muito bonitas. Por todo o posto há vasos grandes com florezinhas perfumadas e delicadas, vermelhas, lindas. É cercado por altos e fortes muros e tem um excelente sistema de defesa. Nair, vendo tudo, exclamou: Este poço deve incomodar. Não pode ser bem visto por aqui. Raimundo sorriu e nos esclareceu. Nós, os que caminhamos do bem, não atacamos irmão nenhum, nem suas cidades ou abrigos. Os ignorantes trevosos nos atacam, e se pudessem, destruiriam este abrigo e todos os postos de socorro. Sim, incomodamos. A maioria dos moradores do umbral não quer socorro por aqui. A diretora do abrigo veio nos receber com muito carinho. Conversávamos contentes quando se aproximou de mim um trabalhador do posto. Você é Patrícia, a filha do senhor José Carlos? Sou. Sem que eu esperasse, tomou minha mão, beijou-a e me entregou um buquê de flores. Muito devo a seu pai. Agradeço a ele por seu intermédio. Obrigado. Pensei em ajudá-la, mas como não necessita de ajuda, aceite este presente. Fiquei sem jeito e por momentos não soube o que fazer. Todos observavam a cena. Rápido pensei no que meu pai faria diante deste acontecimento. Sorri e o abracei. Que bom ver amigos aqui. Como está o senhor? Agora bem, graças a Deus. Trabalho aqui. Disse com orgulho. Isto devo a Deus e a seu pai. Fui socorrido e orientado por ele. Alegro-me em saber. O senhor ficou emocionado, enxugou as lágrimas e se afastou. Dona Isaura aproximou-se e disse: Não se acanhe, Patrícia. É comovente ver pessoas gratas. Quem faz, para si faz. Seu pai o ajudou sem esperar recompensa. Mas ele, esse trabalhador, aprendeu bem e é grato. Ficou feliz em vê-la e em poder agradecer. Agiu certo, filha. Devemos ser gratos e receber com carinho as gratidões. Um trabalhador mostrou-nos o alojamento. Iríamos ficar hospedados por 3 dias e não sairíamos do posto. Acomodaram 2 em cada quarto. Fiquei com Nair. Essa amiga é curiosa e observadora. Revirou o quarto. Esta cama é sua, esta é minha. Será que iremos dormir mesmo? Como nos foi dito, aqui talvez necessitemos de descanso, porque nesse trabalho doa-se muita energia. O quarto era simples, sem enfeites, com a janela dando para o pátio e possuía banheiro, pois às vezes, quando nos alimentávamos, tínhamos necessidade de usá-lo. Fomos chamados para conhecer a parte externa do abrigo. É todo pintado de branco. Suas janelas têm formato das janelas antigas, são grandes e trabalhadas. No umbral, fora do abrigo, a temperatura estava fria. No posto estava amena, agradável. Há um sistema parecido com um aquecedor central que controla a temperatura ambiente. Isso para que seus abrigados não sintam frio ou calor. Nós não sentimos as mudanças de temperatura porque aprendemos a nos controlar. Para os que sabem, a temperatura está sempre amena. Andando pelo posto, parece que estamos dentro de uma grande construção, com seus prédios separados por pequenos pátios. Fomos à torre da guarda. Leonel, um rapaz que estava no controle, mostrou-nos tudo. O sistema é perfeito. Pelos aparelhos da torre, eles sabem quem se aproxima do posto. Tudo é televisionado. Da torre controla-se todo o sistema de defesa. O abrigo recebe muitos ataques? Indaguei. Uma média de 3 por mês. Leonel respondeu atencioso. Já ficou com medo de algum? Perguntou Zé. Há 6 meses, reuniram-se em um grupo grande do umbral e nos atacaram com força total. Cercaram-nos e tivemos que colocar todos os nossos lança-raios em ação. O pessoal do abrigo concentrou-se em oração.
Receei por momentos e achei que teríamos que pedir auxílio a outros postos. Mas tudo deu certo, não conseguiram nem se aproximar muito do abrigo. Você fica aqui o tempo todo? Quis saber Luísa. Fazemos horário de rodízio. Amo esta torre. Tudo aqui parece complicado. Disse Luiz. Não, tudo é simples, embora perfeito. Há uma tela parecida com televisão que mostra todo o muro. Aqui. Mostrou Leonel. Por esse aparelho, vejo quem se aproxima do abrigo a 3 quilômetros. O que faz quando está sendo atacado? Indagou Glória. Primeiro dou o alerta ao abrigo. Depois coloco em funcionamento os aparelhos de defesa que atiram cargas elétricas. E isto? Que tem aqui? Perguntou Luiz, mostrando alguns objetos pequenos diante de uma televisão ligada à imagem de um senhor lendo o Evangelho. Isso é espionagem. Leonel respondeu sorrindo. Alguns irmãos trevosos, curiosos para saber o que se passa e como é aqui, colocam em irmãos que serão socorridos esses aparelhos de escuta como botões, anéis, cintos, amuletos, etc. Observem bem. Observamos sem pegar. Você não quer me escutar um pouquinho? Às vezes tenho vontade de conversar. Os trabalhadores daqui são ótimos, mas tão ocupados. Sabe, não fui boa em nada. Fui má filha. Fugi de casa aos 13 anos para o meretrício. Fiz muitos abortos. Tive 3 filhos. Dei 2. O outro antes o tivesse dado. Era um rapazinho esperto, um ladrão. Um dia, ao roubar de um cliente meu, este o matou. Não fui boa mãe. Bebia muito, envelheci rápido e a morte me buscou para o sofrimento. Fiquei 17 anos no umbral. Quando me socorreram, era um farrapo. Estava muito cansada. Há bastante tempo estou aqui. E irá melhorar logo, disse animando-a. Tire dos erros do passado acertos para o futuro. Tente se recuperar e passar de ajudada a ajudante. A senhora sorriu tristemente. Dei-lhe um passe, fiz alto uma oração. Ela me agradeceu. Obrigada. Um senhor dizia sem parar. O café. Eu tenho que colher o café. Após o passe, disse frases maiores e deu para entender que roubou muito café de seus patrões. Colhia o café da plantação durante o dia e à noite ia pegá-lo. O arrependimento fazia-o ver o fato sem interrupção. Depois do círculo de orações, ele adormeceu tranquilo. E assim muitos tinham histórias reais para contar. Descortinavam erros sobre erros. A maioria fora egoísta. Amaram mais a matéria do que as verdades espirituais. O orgulho e o egoísmo levavam muitos à porta larga da perdição, para o sofrimento após a desencarnação. Ao sairmos das enfermarias, Zé comentou. Eu estava com vontade de perguntar a Frederico por que é que existem tantas enfermarias e nelas tantos necessitados. Eu descobri ao escutar esses infelizes. Sabem, impressionei-me ao ouvir de um senhor que estuprou e matou a própria filha de 8 anos. Um dos trabalhadores do posto, ao escutar, argumentou. São os imprudentes a que Jesus se referiu. Não fizeram o bem, viveram para a matéria, plantaram o mal e colheram o sofrimento. E tanto fizeram maldades aos outros e a si próprios, que só poderiam ficar como estão. Assim, caro estudante, estes abrigos são bálsamos para eles. Na segunda enfermaria, os doentes estavam em piores condições. Uns falavam sem parar. Ao serem atendidos com alimentação, passes e orações, melhoravam, ora aquietando-se, ora falando frases mais coerentes. Um senhor chamou-me a atenção. O remorso castigava. Ele expulsou os pais, já velhos, de sua casa, e eles desencarnaram em um asilo, sem vê-lo mais. Uma outra senhora falava sem parar que matara.
Após tomar o passe, lembrou-se do amante que assassinara friamente. Outro senhor lembrava com aflição da filha renegada de sua amante. Que bom, pensei, não ter erros para me atormentar. Como sou feliz! Nada melhor do que plantar o bem. Visitamos 2 enfermarias no primeiro dia. Os trabalhadores do posto não fazem o que fizemos. Não há tempo, porque os operários são poucos para muito trabalho. Acabamos à tarde, fomos para o nosso quarto, depois para o refeitório, e dele passamos ao salão de música. À noite saímos para o pátio. Os muros que cercam o vigília são fortes e altos, e no pátio há uma torre onde está o sistema de defesa. Para subir lá, usa-se um elevador. Subimos em grupos pequenos. A torre tem 30 metros. Também tem sistemas de defesa perfeitos e nunca um ataque os preocupou. Margarida, a senhora encarregada àquela hora da guarda, mostrou-nos alguns aparelhos que medem as vibrações fora do posto num raio de 3 quilômetros. Por ele ficam sabendo quem se aproxima e quantos são. Não se enxerga o céu, nem as estrelas. Às vezes a lua, quando é cheia. Olhei do alto da torre, em volta do posto, não enxerguei nada. Só o posto lá embaixo e suas luzes. Fora, a neblina e a escuridão. Quando esperava a vez de subir na torre, olhava distraída um pequeno e bonito chafariz de pedra verde, com delicados contornos de flores rodeado de plantas. Flor Azul aproximou-se. Está pensando, Flor Azul de Patrícia? Espero a minha vez de conhecer a torre. Foi bom vê-lo. Quero agradecer. A menina se lembra do senhor que a agradeceu no Caridade e Luz? Sinto-me como ele, só que mais feliz porque posso acompanhá-la e fazer algo por você. O que lhe faço, gostaria de estar fazendo também a seu pai. Muito devo a ele, ao grupo espírita e a você. Poder retribuir é uma graça. Sou seu amigo desde que você era encarnada. Não me agradeça, faço isso de coração e com felicidade. Que bom ser sua amiga, Flor Azul. Ao termos bons amigos, temos tesouros. Tendo-os por amigos, você e seu pai, sinto-me rico. Sorriu de maneira terna. Pensei, ele tem razão. Fazer por ter como amigos bons espíritos é ter tesouros no plano espiritual. Também me sentia possuidora de largos bens. Frederico fez a oração da noite e fomos descansar. Fiquei a pensar nos enfermos, no que vi e no que ouvi deles. Como a maldade faz mal ao maldoso. Como é difícil a colheita da plantação ruim. No outro dia, fomos a 3 enfermarias de irmãos que dormiam em pesadelos. É triste vê-los. Uns ficam com os olhos abertos e parados. A maioria não fala. Seus semblantes são de horror. Estavam todos higienizados e bem instalados, e nem por isso eram agradáveis de ver. Eles ficam com as imagens dos próprios erros a lhes passar na mente sem parar. Às vezes, gemem com aflição. Cuidamos deles com carinho, limpando-os, acomodando-os, dando-lhes passes e fazendo orações. Muitos depois ficaram mais tranquilos, melhorando suas expressões. O tempo que ficam assim é variado. Alguns chegam a ficar anos, outros meses. Quando acordam, passam para outra enfermaria. Os enfermos vão mudando de enfermarias até ficarem bons. Quando recuperados, escolhem o que fazer. Ou passam a trabalhar no posto, ou vão para as colônias estudar, ou reencarnam. À noite, escutamos músicas. Uma trabalhadora do Vigília nos brindou com encantadoras canções. Chama-se Cecília. Canta muito bem. Tem linda voz. A boa música ajuda a refazer as energias. É sempre agradável ouvir canções em companhia de amigos. Os trabalhadores do Vigília amam receber essas excursões e visitas. Gostam de conversar, trocar informações. A noite transcorreu tranquilamente.
Quando esses irmãos não são do interesse dos que lá moram, os samaritanos trabalham sem problemas. Mas, quando eles querem socorrer alguém que interessa aos moradores da cidade do Umbral, os samaritanos entram sem serem vistos, como ocorreu no caso daquele torturado que vimos e que foi chamado pela turma de fora do muro. Há socorristas pelo umbral no mundo inteiro? Cida perguntou. Sim, pelo umbral de toda a terra, há socorristas que trabalham em nome de Jesus, auxiliando todos os que sofrem e clamam por ajuda. Esses socorristas nunca ficaram presos? Os espíritos ignorantes que gostam do umbral nunca prenderam alguns deles? Indagou Nair. Não tivemos notícias de acontecimentos desse tipo. Num aperto maior, eles podem mudar a vibração e tornar-se invisíveis para os outros. Resmunguei baixinho e Raimundo me disse. Patrícia, quer falar alguma coisa? Estou pensando. Não quero nem trabalhar num posto de socorro, nem num umbral. Acho que não tenho jeito. Mas admiro os que lá trabalham. Essas tarefas requerem pessoas com muito amor e caridade. Por isso, devemos respeitar esses trabalhadores e admirar o que fazem. Todos nós olhamos para Joaquim, que ficou encabulado. Aqueles que vimos nas enfermarias dos postos demoram para melhorar? Perguntou Cida, curiosa. Depende muito de cada um. Há irmãos que levam anos para melhorar. E, para outros, a melhora leva meses. Existe socorrido que não gosta do posto? Indagou Ivo. Sim, existe. Embora os que para lá são levados queiram socorro, pois estão quase sempre cansados de sofrer. Estes são normalmente agradecidos. Não podemos levar irmãos que não estejam arrependidos e não queiram o socorro, porque eles acham tudo ruim. Outros dizem que nos postos há muita disciplina e querem ir embora. Alguns espíritos que não sofreram o suficiente e que são abrigados em postos de socorro a pedido de terceiros ou por equipes que trabalham em centros espíritas, muitas vezes não gostam e não ficam, voltando aos ex-lares e a vagar. Disse Rosália. Estive no Vigília como socorrida. Sou grata a todos, mas ver o posto como aprendiz é diferente. Claro, estava enferma, necessitada, conheceu as partes que lhe cabia habitar. Agora foi conhecê-lo como estudante e tudo lhe pareceu diferente. Rosália, você lembra alguma coisa de quando você esteve lá como socorrida? Zé perguntou. Sim, como esquecer o sofrimento? Eu era um farrapo humano. Foi doloroso. O remorso é fogo a queimar. Como não houve mais perguntas, Raimundo disse. Façam uma redação. Escrevam o que viram e o que mais os impressionou. Não é um trabalho obrigatório. Farão a redação só os que quiserem. Aqueles que têm dificuldades para escrever e preferem falar, contarão o que sentiram e do que gostaram. Alguns preferem ficar só escutando. Foram 15 a ler o que escreveram. Todos falaram dos samaritanos. Trocamos ideias. Ivo e Luiz disseram que após o curso irão trabalhar num posto no umbral. Conhecer esses postos, esses lugares de paz no meio do sofrimento, nos foi gratificante. São casas de socorro abençoadas. São um refrigério aos irmãos atormentados. Que bom que há esses locais, e como é maravilhoso neles existirem os trabalhadores do bem. Desencarnação. Começamos a aula teórica narrando nossas próprias desencarnações. Todos, de fato, têm uma história interessante para contar. Ninguém teve a desencarnação da mesma forma, embora seja natural e para todos. Narrei a minha em poucas palavras. Desencarnei por aneurisma cerebral. Nada vi ou percebi.
Para mim foi como dormir e acordar entre amigos. Adaptei-me logo. Era espírita e esse fato ajudou-me muito. Veio com diploma! Exclamou Ivo brincando. Sabia o que ia lhe acontecer e o que ia encontrar. É bem esperta. De fato, respondi. Quem tem religião interiormente e vive de acordo com o Evangelho é esperto. O espiritismo bem compreendido educa para a continuação da vida. Você acha, Patrícia, que pelo fato de ter sido espírita, recebeu e tem recebido muito aqui no plano espiritual? Perguntou Zé, também referindo-se ao fato de Flor Azul nos acompanhar nas excursões por minha causa. Zé, o espiritismo proporcionou-me um ambiente propício para realizar-me interiormente. Segui realmente a doutrina de Allan Kardec. Vivi o Evangelho de Jesus. Dona Isaura interrompeu delicadamente. Patrícia enquadra-se bem num dos ensinamentos de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, Muitos os chamados e poucos os escolhidos, no item 12, que nos diz: aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam, mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. Zé narrou sua desencarnação. A minha desencarnação foi o máximo, é de morrer de rir. Eu morri de susto. Verdade! Estava bem, pelo menos nada sentia. Um dia, um amigo e eu fomos dar um passeio de carro. Ao atravessar a linha do trem, o carro parou, enguiçou e nada de pegar. Nisso, o trem vinha vindo. Meu amigo correu para fora do carro. A aflição fez-me ficar parado. Meu amigo gritou para que eu saísse, e como não saí, ele voltou e tentou de novo fazer o carro pegar, até que pegou, e saiu 1 segundo antes que o trem passasse. Que susto, hein, Zé? E eu nada de responder. Meu coração simplesmente parou, fazendo-me ter morte instantânea. Na verdade, só escutei meu amigo falando. Depois perdi os sentidos. Meu espírito adormeceu. Acordei sozinho. Estava caído perto da linha do trem. Não senti nada. Levantei e fui para casa. Lá, uma choradeira total. Entrei e outro susto. Eu me vi no caixão. Me senti mal e ninguém ligou. Confuso, fiquei a pensar. Morri? Fiquei louco? Foi um outro sujeito parecido comigo que morreu? Mas ninguém me via. Resolvi apelar. Na hora do aperto, como sempre, recorre-se a Deus. Comecei a gritar a Deus, pedindo perdão e socorro. Senti ser chacoalhado. Calma, Zé, que escândalo! Era minha mãe, que já desencarnara há tempo. Mãe, disse gritando, me socorre! Morri ou estou louco? Calma, filho, tente se acalmar. A senhora é assombração? Perguntei mais calmo. Não, sou sua mãe que muito o ama. Não tenha medo, vou ajudá-lo. Mamãe levou-me para um canto da casa onde não havia ninguém e voltou à sala onde estava o caixão com meu corpo para acabar de desligar-me dele. 2 amigos passaram perto de mim e comentaram. O Zé deve estar contando piadas a São Pedro. O outro respondeu. Morreu de susto, isto é jeito de morrer? Piadas a São Pedro, pensei. Eu estou passando um tremendo aperto. Aí, um grupo de senhoras começou a orar. Senti-me melhor e mais calmo. Foi me dando sono. Venha, Zé, disse mamãe. Acomodei-me nos braços dela e dormi. Acordei e pensei ter sonhado, mas logo me certifiquei de que tudo era verdade. Sempre fui muito alegre, católico, frequentador da igreja. Aceitei bem o fato e tratei de me acostumar à nova vida. Logo estava trabalhando e hoje faço este curso para melhor servir. Eu fui ateu. Iniciou Ivo. Ateu convicto de que estava certo. Achava, quando encarnado, que tudo era pelo acaso. Deus era uma personalidade inventada para aterrorizar os ignorantes. Não existia nada além da morte do corpo. Fiquei doente. Uma grave doença que me acamou. Aí, às vezes, me perguntava, será que estou certo? Fiquei com medo e julguei que a doença é que me dava temor. A ideia do suicídio veio, porém repeli. Não era covarde, aguentaria o sofrimento. Resolvi esperar pelo fim.
Não acreditar em nada é triste. Não se tem consolo e, pensando que acabamos, dá uma sensação agoniada. Não percebi minha desencarnação. Continuei muito tempo agindo como doente no hospital, sentindo o abandono dos meus familiares. Depois, fui retirado do hospital por espíritos brincalhões e levado ao cemitério. Falaram que morri, que desencarnei, mas não conseguia entender nada. Não sabia orar. O pouco do evangelho que conhecia não me vinha à mente, pois nunca prestara atenção nele. Encarnado, ria das pessoas religiosas, mas não fui mal. Se não fiz o bem, tampouco fiz o mal. Fui pego por entidades maldosas e levado para uma cidade do umbral como escravo. Tinha que fazer certos tipos de trabalhos para eles. Anos fiquei assim, até que entendi tudo. A vida continua após a morte do corpo, e Deus existe. Cansado de sofrer, recorri a esse Deus em que não acreditava, que é nosso Pai amoroso. O socorro não veio de imediato, mas não desisti. A cada dia, com mais fé, clamei por auxílio. Fui socorrido, levado a um posto. Agradecido e querendo ficar bom, recuperei-me e passei a ser útil. No posto, fiquei muito tempo. Depois, vim para a colônia trabalhar. Mudei muitas vezes a forma de trabalho para conhecer como é viver aqui. Tendo conseguido pelo meu trabalho elogios, porque nunca fui preguiçoso e trabalhar forçado como escravo é bem penoso, mas aprende-se a trabalhar, pedi para estudar. Penso que se conhecer este mundo maravilhoso, posso firmar minha fé e ser útil com maior segurança. Desencarnei há 45 anos. 25 anos sofri vagando e no umbral. 25 anos é muita coisa. Mas foi justo. Quem descrê de tudo só é acordado pelo sofrimento. Ivo, indagou Luísa. Se você tivesse sido mal, iria sofrer mais? Certamente que sim. Acredito que mais e por mais tempo. Terezinha falou de sua desencarnação. Ela é calma, fala mansa, é muito simpática. Era muito religiosa. Gostava muito de orar. Mas infelizmente a religião não me ensinou o que seria a morte. Tive um câncer generalizado que me causou muito sofrimento. Aí, indagava a mim mesma. Por que sofro tanto? Deus está sendo injusto comigo? Procurava fortalecer-me na fé, mas não entendia. E a fé sem raciocínio é difícil de manter. Desencarnei e fui levada para um posto. Melhorei logo, mas pensava ainda estar encarnada e me curando. Quando me falaram que desencarnei, eu não acreditei. Depois, ao pensar e analisar, fiquei tremendamente decepcionada por não ser como eu pensava e me tornei apática. Não queria nada, não queria escutar ninguém e pensei novamente. Que adiantou ter sido boa e devota? Deus estaria sendo justo comigo? Os orientadores do posto levaram-me a uma reunião espírita. No centro, vi muitos mutilados e sofredores e escutei do orientador. Vê como vale ter sido boa e devota? Observe bem que muitos, ao terem um corpo morto, não tiveram a cura como você. Não foram levados para um socorro. Fiquei olhando tudo curiosa. Não me incorporei. Só escutei e voltei diferente. Muitas vezes fui às reuniões e, juntamente com orientadores, fui conhecer o umbral. Melhorei, saí da apatia e pude saber que a minha desencarnação com sofrimento foi para quitar o passado de erros. O mundo espiritual me fascinou. E de ajudada, passei a ajudante. Hoje, tenho a graça de estar aprendendo para servir com mais sabedoria. Hilda, com simplicidade, narrou sua desencarnação. Estava feliz, casada com um homem que amava, e minha casa era um sonho. Ao ficar grávida, senti-me a mais feliz das mulheres. Meu parto complicou e desencarnei, após ter tido uma menina. Fui socorrida e levada após a morte do meu corpo para um posto de socorro. Como sofri. Esforçava-me para não me revoltar. Senti o choro dos meus pais e do esposo.
Deixar tudo quando se é feliz não é fácil. Só se tivermos compreensão, como Patrícia, que também era feliz e continuou sendo. Meus pais pegaram a menina, minha filha, para criar, e meu esposo voltou para a casa dos meus pais. Eu sentia falta deles. Queria tanto ter cuidado, acariciado, pegado e amamentado a minha filha. Queria estar encarnada. Só pensando neles, não dei atenção a mais nada. Tive que ser doutrinada através de uma incorporação num centro espírita e fazer um tratamento com um médico psicólogo aqui. Só aos poucos fui me acostumando. Meu esposo casou-se de novo e tem outros filhos. Minha filha já é adolescente. Agora, amo viver aqui, mas não foi fácil. Tudo que passei foi um aprendizado difícil, mas necessário ao meu espírito. A desencarnação é o nascer do espírito para o mundo espiritual. Tivemos aula de anatomia, estudamos os pontos de força e vimos em filmes como se faz para desligar o perispírito do corpo morto. As equipes de socorro que fazem esse desligamento reúnem-se normalmente em grupos de 3 a 4 socorristas. Para trabalhar nesse processo, fazem longo estudo e treinamento, e só podem realizar o desligamento imediato de poucas pessoas. Por isso, não são muitos nessas tarefas. Vimos o trabalho deles em filmes quando faziam vários desligamentos. Depois desse curso, qualquer um de nós poderia desligar alguém após o seu corpo ter morrido. Mas não devemos fazer isso sem ordem superior. É bom saber. Saber é poder fazer. O desligamento se faz de várias formas. Minutos após a morte do corpo, alguns dias ou meses. Isso depende do merecimento de quem desencarna. Estudamos muito a parte do corpo humano e, utilizando bonecos, vimos como se faz o desligamento. Esses bonecos são cópias fiéis do corpo humano e do perispírito. Entendemos perfeitamente como funciona o corpo físico, o que ocorre com ele e como se desintegra. Impressionei-me ao ver em filmes o desligamento de pessoas que se suicidam. Sempre é muito tempo após a desencarnação. Que triste! É a pior desencarnação. Embora seja cada caso um caso. Mas sofre muito quem pratica esse crime contra si mesmo. A aula teórica foi muito boa e esperava ansiosa pela aula prática. Desligamento. As aulas práticas foram realmente muito importantes. Flor Azul se ajuntou a nós, como sempre muito simpático, e trabalhou bastante. Primeiramente, fomos a hospitais de encarnados da região. Por mais que estudemos, ao ver pessoalmente a tarefa é diferente, por entrar a emoção e, às vezes, a piedade. Também porque é com a desencarnação que encontramos os amigos ou os inimigos que fizemos quando encarnados. Vimos primeiramente a desencarnação de um senhor que a equipe socorrista veio desligar. Esperavam-no muitos amigos e familiares. Desencarnou tranquilo. Foi bonito. Mas logo em seguida vimos a desencarnação de outro senhor que muitos obsessores aguardavam. Oramos por ele. Mas não conseguimos impedir que os obsessores o desligassem e o levassem, certamente, para o umbral. Dona Isaura aproveitou para elucidar-nos. Estamos aqui para um aprendizado, auxiliando todos os que fizeram jus a uma ajuda dos bons. Não podemos interferir na colheita de ninguém. Esse senhor vibrou com os inferiores, e não conosco. A vida toda afinou-se com eles, com esses irmãos das trevas. E só pode ter agora a companhia que ele mesmo escolheu. Ao cometer erros, estamos vibrando com os errados. Este senhor precisa sofrer para aprender.
O sofrimento é o remédio de que necessita. Vimos muitas desencarnações. Em hospitais grandes acontecem muitas. Ajudamos os socorristas nos desligamentos de muitos deles. Aonde íamos, nos apresentávamos ao chegar aos responsáveis do local. Fomos sempre bem recebidos e estivemos em muitos hospitais. Desligamentos de crianças são rápidos. Normalmente, quando estão para desencarnar, uma equipe de socorristas já está por perto. E sempre são levadas para o socorro. Impressionei-me, porque criança sempre me comove. Mas é mais fácil. Não são normalmente tão presas à matéria como os adultos. Depois, ficamos de plantão nas rodovias de maior movimento. Nas grandes rodovias, há, em determinados pontos, pequenos postos de socorro. E ao mais simples acidente, é acionado um aparelho indicando o local e a gravidade. A equipe de socorro vai em seguida, chegando mesmo antes do socorro material. Fomos recebidos com alegria pelos trabalhadores. Torci para que não houvesse nenhum acidente, mas houve vários. Os postos de socorro nas rodovias estão sempre em contato, e assim, quando acontecia um acidente, logo nos era comunicado e íamos imediatamente para o local. Não é agradável ver pessoas machucadas e com dores. Ajudamos tanto os feridos como os que desencarnaram. O desligamento nos acidentes é às vezes violento, pois o corpo morre e o perispírito se desliga instantaneamente. Levamos muitos espíritos para o posto de socorro da rodovia. Ali recebem os primeiros socorros. Logo depois são levados para outros postos de socorro. Muitas vezes é feito somente o desligamento sem socorrer o espírito. Há desligamentos que demoram pouco tempo. Outros são feitos aos poucos, levando horas. Depois de muitas horas nas rodovias, onde vimos muitos acidentes com mortes e muitos machucados, fomos para o cemitério. Aqui existem muitos apegados ao corpo físico. Nosso trabalho de aprendizagem consiste em ajudar, desligando todos os que pudermos. Eram muitos os que gemiam ao lado dos corpos apodrecendo. Outros dormiam em pesadelos. Os trabalhadores da equipe de socorristas do cemitério vieram nos receber contentes. Bem-vindos os do grupo de estudantes. A presença de vocês nos é muito grata. Sempre que aqui vêm, conseguem ajudar muitos irmãos que não souberam desencarnar e sofrem. Espíritos vagabundos, arruaceiros, gostam de zanzar pelos cemitérios. Mexem com os que sofrem e riem dos que se julgam encarnados. Tivemos recomendações para ignorá-los. Durante nosso trabalho, ficaram nos observando, chegaram a nos ironizar, mas sem se aproximar. No cemitério, havia muitos ligados ao corpo morto. São tantos! Exclamou Zé. Aposto que vamos conseguir levar a metade para o socorro. Aposto que ficarão somente 10. Disse Luiz. Ficam 3, eu disse. O grupo é alegre, não se pode abaixar as vibrações com tristezas e piedade sem ajuda. Falamos por brincadeira. Desejávamos que não ficasse nenhum sem socorro. Repito que poderíamos ajudar somente os que pedissem com humildade, sinceridade e os que estavam a fim de socorro, mas não os revoltados, que blasfemavam. Estes são muito necessitados, mas não adianta levá-los para um socorro, porque não aceitam e só trazem problemas para o local para onde são levados. E lá fomos nós, todos animados, tentar conversar com eles. Não é fácil. Nos que dormiam, demos passes, mentalizando nossas forças para ver se conseguíamos despertá-los, acalmá-los e fazer que pensassem em Jesus, em Deus. 3 dos que dormiam despertaram apavorados, e assim que os desligamos, saíram correndo. Certamente seriam socorridos mais tarde. Os que gemiam estavam perturbados pela dor e pelo horror de estarem ali. Dávamos o passe e pedíamos que ficassem calmos. Pudemos desligar muitos, socorrendo-os e levando-os ao posto de socorro. Em quase todos os cemitérios há um posto pequeno, para onde os socorristas levam por pouco tempo os socorridos. Alguns repeliam nosso socorro, chegando a nos xingar. Por eles, nada pudemos fazer. Para mim, esse trabalho é delicado e admiro os que o fazem. Não é fácil ver muitas tristezas. A vontade que me deu foi de socorrer todos, mas não é possível.
e por isso ficaram muitos ali, presos a seus corpos em decomposição. Mas nosso trabalho deu resultado, porque os poucos que socorremos nos encheram de alegria. Admiro os socorristas dos cemitérios. Quase todos moram no pequeno posto, trabalham muito, têm pouca folga e são felizes. Amam o que fazem. Pensei que ia me sujar ao lidar com tantos irmãos sujos, uns até apodrecendo. Falou Luísa com sinceridade. Frederico respondeu. Não, Luísa, nós não nos sujamos. Depois, sabemos plasmar limpeza. Limpar-nos pela força da mente. De fato, em sua maioria, os irmãos que sofrem aqui estão sujos. Mas devemos ver os irmãos que sofrem e pensar que talvez pudéssemos ser um deles. A sujeira externa não é obstáculo ao socorro. Fomos ver alguns velórios. Sempre uma nuvem cinzenta de tristeza e agonia paira sobre o local. Vimos alguns em que apenas velavam o corpo, com o espírito já desligado, ausente. Mas em alguns velórios o espírito estava ali, confuso. Em outros dormiam junto ao corpo. O que atrapalha nesses lugares é a choradeira. Que bom seria se todos entendessem a desencarnação como ela é e aceitassem essa ausência física, ajudando o desencarnado com pensamentos de carinho, orando com fé, auxiliando no desligamento e na sua ida para o plano espiritual. Raimundo foi com Joaquim tratar, em outro local, de um caso particular. Teríamos 2 horas para ficar na crosta e fazer o que quiséssemos. Quase todos seguiram Dona Isaura, que quis retornar ao cemitério. Era noite. Convidei a turma para ir à minha casa terrena. Alguns aceitaram. Frederico nos acompanhou. Fomos em 7. Entramos em casa e acomodamo-nos na sala de televisão. Sempre me emociono ao entrar no meu ex-lar terreno. Sentir os fluidos dos familiares, o calor humano, o carinho com que sou lembrada, é bem agradável. Começamos a conversar. Meus familiares dormiam. A conversa esquentou. Zé acabou fazendo um barulho físico na televisão. Aquietamos na hora. Meus pais acordaram, vieram ver o que tinha feito o barulho. Não vendo nada, logo voltaram a dormir. Zé, sério, falou dirigindo-se a nós. Respeitem a casa de Patrícia, suas assombrações de meia importância. Foi só risada. Zé costuma dizer que não somos tão pés de chinelo e nem importantes. Somos somente meio. Frederico nos explicou que foi possível fazer o barulho porque havia alguém sensitivo em casa e por estarmos distraídos a conversar. Pediu ao Zé, com delicadeza, que não fizesse mais esse tipo de brincadeiras. Ele entendeu e se desculpou. No horário marcado, pegamos o aeróbus que estava em um posto de socorro e voltamos à colônia. Na aula de conclusão, todos quisemos falar. Os socorristas dos cemitérios foram nossos heróis. Tive vontade de desligar todos os que vi ainda ligados ao corpo morto, disse Terezinha. Será que não poderíamos mesmo ter feito isso? Se tivéssemos desligado todos, não teríamos agido com sabedoria. Respondeu Dona Isaura. Quando fazemos algo prematuramente, resulta quase sempre em prejuízo ao socorrido. Todos os doentes necessitam da medicação certa. Vimos também familiares desligando entes queridos, sem a presença dos socorristas. Não pensei que isso fosse possível. Falou Marcela. Vocês agora sabem, e quem sabe pode fazer, desde que tenha permissão. Vocês viram familiares desligarem seus entes queridos, mas somente os que já podiam ser socorridos. Os outros, ou seja, os que não têm merecimento, os familiares não podem socorrer. Vimos também os obsessores desligarem aquele senhor. Pensei que só os bons soubessem. Disse Luiz. Saber não é privilégio só das pessoas boas. Os maus sabem isso e muito mais coisas. Desligam, sim, e fazem isso com companheiros e com os que odeiam. Espíritos maus podem fazer desencarnar uma pessoa? Ivo indagou. Não, nem os maus nem os bons. Só podem desligar. E desligam quando o corpo já está morto. A morte do corpo segue a lei natural. Pode o encarnado matar outro encarnado, mas não pode o desencarnado matar o corpo de um encarnado.
Tanto os bons quanto os maus têm que esperar o corpo físico morrer para desligar o perispírito. Já desencarnamos tantas vezes e cada vez nos parece algo fenomenal. Por que isso? Glória indagou. Falta de educação sobre a desencarnação. Falta de entendimento certo. Entre os encarnados, é o espiritismo que dá a compreensão da desencarnação. Também nem sempre se vive encarnado como se deve, com a consciência tranquila. E a morte, essa desconhecida de muitos, acaba provocando pânico. Existe quem conhece bem a desencarnação e consegue desligar-se sozinho? Indaguei. São casos raros, mas conseguem sim. Quem sabe, para si sabe. Fiquei duplamente contente. Pensei na minha família. Certamente, se continuassem a estudar como fazem, não ficariam presos ao corpo morto. E depois, agora eu sabia. Aprendi para ajudar. A desencarnação foi realmente um assunto interessante. Reencarnação. Na aula teórica, tivemos conhecimentos de anatomia, estudamos o corpo humano. Depois vimos através de filmes muitas reencarnações. Presenciamos nascimentos de gêmeos, observando como 2 ou mais espíritos se preparam para reencarnarem juntos. E também como é feito o processo de esquecimento do passado. Todos nós temos na reencarnação um recomeço. Não nos convém recomeçar lembrando o passado. Temos a bênção do esquecimento dos nossos erros para que, no novo corpo, recomecemos sem a dor do remorso. É útil recordar o passado, outras existências? Indagou Terezinha. Quando desencarnados, só se recordam os que estão aptos para isso e se for útil a eles. Encarnados, em alguns casos somente. É prejudicial lembrar-se por curiosidade. Às vezes, recordaram a terapia, como em pessoas com tendências ao suicídio. Talvez sabendo um pouco do que sofreu quando se suicidou em vida passada, lutará contra essa tendência e tentará superá-la. Algumas pessoas com traumas têm seus problemas amenizados com a lembrança. Só recorda sozinho aquele que está amadurecido para isso. Muitas recordações em espíritos imaturos os têm levado à loucura. Respondeu Raimundo. Vi quando encarnado pessoas loucas que tinham 2 personalidades. Será que é porque recordavam o passado? Ivo indagou. Cada caso deve ser analisado para darmos o diagnóstico. Mas pode ser que, recordando seu devido preparo, o cérebro físico adoeça, confundindo tudo. Sei de obsessores que, vendo que o encarnado tem tendências à loucura, o forçam a recordar o passado e assim ele fica doente. O esquecimento é uma bênção. Mas ficam em nós fatos do passado, medos, afetos e desafetos, não é mesmo? Sempre quando encarnado, se tem alguma sensação de conhecer lugares ou pessoas. Disse Rosália. Todos nós esquecemos o passado para reencarnar. Mas fica em muitos a impressão dos acontecimentos mais marcantes. Daí sentirmos essas sensações. Muitos fatos interessantes foram narrados. Há grupos que se afinam numa grande família espiritual e procuram reencarnar sempre juntos, uns ajudando os outros. Existe também a reencarnação numa tentativa de reconciliar espíritos, embora nem sempre se consiga isso. Conhecemos tantos casos assim, membros de uma família se odiando e às vezes até matando um ao outro. Joaquim narrou sua história. Inimigos de séculos, fomos eu e o outro espírito. Reencarnamos como irmãos nesta minha última existência
para que aprendêssemos a amar. Desde pequeno, brigávamos nos odiando. Numa dessas brigas, atingiu-me ele com uma faca. Fiquei gravemente ferido e vim a desencarnar dias depois. Ainda bem que ele se arrependeu, pedindo-me perdão, e eu o perdoei de coração. Ele ainda se encontra encarnado e se arrependeu com sinceridade. Mas entre nós houve tantas ofensas que teremos de estar juntos de novo para atar laços de afeição. Será que poderão brigar novamente? Joaquim respondeu: Espero que não. Tenho me esforçado para aprender. Trabalho no posto, no umbral, no meio de muito sofrimento, para conscientizar-me do bem, para amar a todos como a mim mesmo. Fomos ao departamento de reencarnação da colônia. É um prédio muito bonito, cercado de jardins. O prédio de 3 andares é só para o departamento. Inúmeras pessoas trabalham ali. Sua decoração é simples, com pintura bege clara. Possui muitas repartições. Primeiramente, ficamos no salão da frente. Lá estavam várias pessoas preparando-se para a reencarnação. Misturamo-nos a elas, conversando para saber de seus problemas e o que desejavam. Aproximei-me de 2 senhoras. Apresentei-me. A mais velha disse: Aqui estou para pedir a reencarnação. Minha bisneta, espírito muito querido, quer engravidar. Espero ser esse neném. Confio nela e sei que me educará bem. Preocupo-me, disse a outra senhora. Quero reencarnar para esquecer. Cometi muitos erros na existência passada e, por mais que tente não sofrer por eles, eu não consigo. O remorso me persegue. Pedi que eu esquecesse com a bênção da reencarnação. Só que abusei dos vícios, com as bebidas alcoólicas e o fumo, danificando meu corpo sadio. Agora, ao encarnar, terei algumas doenças que me farão ficar longe de tais vícios. Fiquei a pensar no que ouvi. Procurei Frederico e indaguei. Frederico, é possível acontecer o que aquela senhora me disse? E relatei-lhe o fato. Patrícia, somos o que construímos no passado e seremos no futuro o que construirmos no presente. Essa senhora não conseguiu educar-se. Reencarnando deste modo, poderá transmitir ao corpo físico o que pensa. Misturei-me aos outros novamente. Aproximei-me de um homem e de uma mulher jovens ainda. Ela nos disse: Gosto muito da pessoa que vai ser meu pai, mas não gosto da que vai ser minha mãe. Sei que ela não tem simpatia por mim. Não aprendeu a amá-la? Indaguei. É que não é fácil, ela é muito chata. Novamente fui indagar Frederico. Ora, Patrícia, todos nós que estamos no rol das reencarnações temos defeitos a superar e virtudes a adquirir. Não é porque vão reencarnar que são santos ou que aprenderam tudo na cartilha do bem viver. Se fossem perfeitos, a Terra não estaria nessa confusão que vemos. O fato é que este preparo é para poucos, como também são poucos os que podem escolher os pais, como irão ser, etc. Esse preparo só é possível aos que trabalham, são abrigados nas colônias e nos postos de socorro. Há muitas salas no departamento. A sala dos pedidos é muito frequentada. É onde se fazem os pedidos para reencarnar. As pessoas que trabalham no departamento são treinadas e com muita experiência. Têm tarefas no departamento e na Terra, acompanhando as reencarnações e ajudando a conscientizá-las. Existe a sala dos moldes, onde são estudadas as formas do corpo que os futuros reencarnados terão. É muito bonita. Vimos fazer alguns moldes de corpos perfeitos, que teriam doenças depois de certa idade, etc. Os técnicos são preparados, estudiosos e gostam do que fazem. Esses moldes são feitos assim. O espírito que quer reencarnar vai até lá e pede que lhe façam um molde. Baseados no físico dos pais, os técnicos traçam um modelo, levando em conta os pedidos do reencarnante, como doenças, detalhes, etc. Quando forem reencarnar e seu perispírito se encolher para se ligar ao feto,
tudo é feito baseado nesse molde. O molde é feito para o feto, mas sabe-se como vai ficar quando adulto. Não são todos os que reencarnam que fazem uso desta sala. São poucos os que podem escolher o corpo que vão ter. Esses poucos são os casos em que haja problemas particulares, em que os estudiosos do departamento pedem que sejam feitos, e os casos de espíritos com muito merecimento. Há a sala de espera, onde ficam os candidatos à reencarnação que pedem para reencarnar e aguardam sua vez. Aprendi muito conversando com as pessoas e notei que não pensam da mesma forma. Muitos gostam da vida encarnada e pediam nova oportunidade no corpo. Outros queriam a reencarnação porque lhes era necessário, mas amavam a vida no plano espiritual. Em alguns deles, o medo estava presente, temiam perder-se na matéria. Sabem que a encarnação ilude a muitos e que o caminho das facilidades é mais prazeroso. Sabem que crescer espiritualmente não é fácil. Conversamos muito, animamos todos. Reencarnar é morrer para o mundo espiritual. A aula prática foi ótima. Pelo menos não vimos choradeira. Nascimento é quase sempre motivo de alegria. Flor Azul juntou-se a nós. Perguntei-lhe: como vai o trabalho no centro espírita? Muito bem. Temos tido muitas atividades ultimamente. Pensei, coitado, tanto trabalho e ele aqui comigo. Esqueci que ele podia ler meus pensamentos. Respondeu tranquilamente. Sim, há muito trabalho, porém o meu é este agora e o faço com amor. Causa e efeito. A aula teórica sobre causa e efeito, ou causas dos sofrimentos, foi muito movimentada. Todos tinham exemplos e histórias para contar. Frederico abriu a aula fazendo uma bela dissertação. Somos heranças de nós mesmos. Somos o que construímos. Se almejamos melhorar, temos que fazê-lo agora, no presente. Veremos nesse estudo pessoas que sofrem, estão sentindo o efeito, e estudaremos a causa. Toda causa produz um efeito. Causas boas, efeitos bons. Causas ruins, efeitos negativos. Na Terra, são poucos os que chegam às universidades. Para uma minoria, o karma negativo é anulado pela transformação interior, pelo trabalho no bem, reparando erros com acertos. É o fazer pelo sofrer. Mas para a maioria, o karma negativo é eliminado pela dor. Fez, paga, porque quase todos pensam assim. E deve ser assim até o amadurecimento, para o espírito entender. Para resgatar erros, reparando-os, é preciso muita sinceridade. Deixar o que se tem que fazer para o futuro é adiar. Adiamento esse que nem sempre é possível, pois o abuso traria piores consequências. É importante crescermos com compreensão. A oportunidade de crescer pelo amor todos temos. Se a perdermos, a dor, sábia companheira, vem nos impulsionar. Reparar erros pelo amor, pela transformação interior, é assunto das colônias de estudo, para os que querem continuar aprendendo. Assim, os que estiverem interessados podem, após o curso, continuar a estudar, aprofundando-se no tema. Quando encarnado, muito errei, mas compreendi o erro, e essa compreensão fez com que trabalhasse na medicina com muito amor. Usei meus conhecimentos médicos para o bem de todos que me procuravam. Troquei o resgate do sofrimento pelo trabalho em prol de outros e pela minha transformação interior. Na última passagem pela Terra, conheci Patrícia. Ela vivia encarnada na sua penúltima encarnação. Essa amiga errou, sofreu e pediu para reencarnar. Planejou desencarnar jovem após longa doença. Mas isso não se deu. Regressou jovem ao plano espiritual. Mas não esteve doente. Sua vivência no bem, sua modificação e realização interior anularam o karma negativo, e ela não necessitou do sofrimento das doenças para ajustar-se. Modificou o efeito. Isso é possível, mas é preciso que seja realmente sincero, e essa modificação, essa realização, seja verdadeira. Enquanto Frederico falava, senti que era verdade.
Senti que ficaria doente por muito tempo, piorando sempre. Esse sofrimento seria uma reação, mas que foi modificada. Não necessitei sofrer para vencer. Frederico continuou a explicar. O corpo perispiritual e o corpo material formam uma composição harmoniosa de energias. Quando agimos egoisticamente, desequilibramos esta composição vibratória no espírito e no corpo. Há então decomposição ou doença. Vendo o erro, o espírito quer repará-lo e, para tanto, tem que mudar sua maneira de viver, não externamente, mas com profunda compreensão. A dor, quando compreendida, transforma o indivíduo na sua maneira de agir. Mas se não compreender, a dor pode induzi-lo à revolta e poderá acontecer maior acúmulo de desequilíbrio ou dívida. Frederico deu uma pausa. Todos nós prestávamos atenção na exposição que desenvolvia. Com sabedoria, completou. As reações, os efeitos, podem ser tanto para a felicidade como para o sofrimento. Uma pessoa que viveu no bem tem logo, ao desencarnar, a reação de um socorro, da felicidade no plano espiritual. Os efeitos do bem, que trazem paz e harmonia, não precisam ser modificados. Já os do sofrimento, podemos, pelo livre-arbítrio e vontade, anular ou suavizar. Mas nosso estudo é sobre os efeitos pela dor, pelo sofrimento. Todos nós poderíamos falar, dar opiniões e contar a própria história. Murilo foi o primeiro. Quando encarnado, tive o braço e a mão direita sempre com feridas. Quando elas secavam, deixava meu braço negro. Doía muito. Sofri com isso desde menino até minha desencarnação. Só depois de algum tempo socorrido, internado em um hospital na colônia, foi que sarei. Há pouco tempo pude saber o porquê da minha doença, que nada e ninguém conseguiu curar. Na minha outra existência, fui um coronel orgulhoso e surrei vários negros escravos por serem preguiçosos. Desencarnei. Sofri muito. E culpava o braço e a mão que seguraram o chicote. Reencarnei sentindo-me culpado e uma doença veio queimar os fluidos negativos que eu mesmo gerei pelo remorso. Lauro também contou sua história. Encarnado, desde pequeno tive asma. Por toda a minha existência tive crises que muito me incomodavam. E eu sofria. Era pobre. Meus pais desencarnaram e eu tinha que trabalhar para me sustentar, já que meus irmãos, igualmente pobres, não podiam cuidar de mim ou me sustentar. As crises faziam com que eu faltasse ao trabalho e muitas vezes fui despedido. Eu sentia muita falta de ar. Quando ficava muito mal, internava-me em hospitais. E foi numa dessas vezes que desencarnei, sendo enterrado como indigente. Mas fui resignado. Sentia que era merecido o meu sofrimento. Muitas vezes chorei, mas não me revoltei. Desencarnei e fui socorrido, porque todos que sofrem com resignação como eu têm a bênção de um socorro. Isso se a pessoa foi boa. Tive que ficar internado num hospital para tirar a impressão da doença que tanto me afligia. Há algum tempo soube que havia sido suicida na existência anterior. Por motivo bobo, danifiquei o corpo perfeito, destruindo-o imprudentemente. Suicidei-me por um amor não correspondido. Atirei-me num rio fundo, morrendo afogado. Lauro emocionou-se ao narrar. Dona Isaura aproveitou para dar alguns esclarecimentos. Nem todas as reações e efeitos têm causas semelhantes. Nem todos que sofrem de asma agiram como Lauro. Os motivos são muitos para se ter uma existência com falta de ar. Laís também quis falar. Encarnada, fui casada com uma pessoa boa. Tentei tudo para ter filhos e não consegui. Vivi frustrada e desejosa de ser mãe. Depois de um tempo desencarnada, querendo saber o porquê de não ter tido filhos, soube que na existência anterior fiz muitos abortos, somente porque não queria deformar o meu corpo. O companheiro fora também o mesmo desta existência e me incentivava a abortar. Laís, Nair perguntou. Você quitou o karma negativo que você mesma gerou? Você se sente em paz a este respeito? Sofri e aprendi pela dor a dar valor à maternidade. Mas poderia ter adotado crianças órfãs por filhos.
Se tivesse feito isso, teria anulado pelo amor o efeito negativo que criei. Talvez viesse a ter, nesta mesma encarnação, filhos. Quando amamos filhos alheios como nossos, estamos modificando a reação. Infelizmente, não soube fazer isso. Fui egoísta. James narrou o que se deu com ele. Quando eu estava com 40 anos, fiquei surdo. É bem triste não ouvir nada. 30 anos fiquei sem escutar som algum. Eu também sofri um derrame que me fez ficar num leito anos seguidos. Tive muitos filhos, mas só uma filha cuidou de mim. Nesta encarnação fui bom, honesto e trabalhador. Penso, ou tenho certeza, que sofri pelos erros de outras existências, mas não tive coragem de recordar. Talvez porque não tenha quitado tudo. Por isso estudo. Quero quitar o resto, anular os efeitos dos meus erros, empenhando-me no trabalho do bem, na minha transformação interior. Todos estamos envolvidos por histórias desse tipo. Quase todos falavam de si, como Glória. Logo na adolescência, eu fiquei doente. Tinha acessos, desmaios em que me debatia e babava. Sofri muito e constantemente passava vexames e dava espetáculos. Era só sair de casa para ter esses acessos. Saía, ficava nervosa e eles vinham. Eu era muito católica. Muitas vezes tive essas crises nas missas e o pároco me disse, tentando ser gentil, que estava dispensada de assistir à missa. Mas eu gostava tanto de ir, de rezar, que fiquei muito triste. As pessoas tinham receio do contágio e muitas vezes caí na rua e lá fiquei. Éramos pobres, mas enquanto tive mãe encarnada, eu estava protegida. Quando ela desencarnou, fiquei com meus irmãos, cada época com um. Sentia que não era bem aceita, mas não tinha para onde ir e, com pouco estudo, não conseguia arrumar trabalho. Já tinha 40 anos quando passei a tomar remédios mais fortes e modernos, e os acessos abrandaram. Desencarnada fui socorrida porque sofri com resignação e nada fiz de errado. Soube que vivi obsediado os primeiros anos de encarnada e que foi minha mãe desencarnada que tudo fez para que eu fosse perdoada. Na existência anterior, fora um rico senhor de escravos, pratiquei muitas maldades e não fui perdoado por 3 espíritos que me acompanharam, vingando-se. Depois de anos, eles se cansaram porque, orando sempre, fiz com que não conseguissem me atingir muito. Mas, pelos meus próprios erros, eu sofri. Hoje, esses 3 espíritos estão encarnados e eu os ajudo sempre que posso. Luísa disse: Na última encarnação, tive uma doença que me fez ficar com as pernas defeituosas. Andava com dificuldade. Desencarnada, vim a saber que na existência anterior me suicidei me atirando em um precipício, danificando meu corpo, que era perfeito. Dona Isaura voltou a afirmar que as reações nem sempre são iguais, embora as ações sempre resultem numa reação. Raimundo deu uma aula interessante de como a reação acontece. Ao fazermos o mal, o erro fica registrado em nós. É como colocarmos a mão no metal quente, e a dor virá como reação, na hora, após meses ou séculos. Só que poderemos, nesse intervalo entre o ato e a reação, cortar esse efeito ou suavizá-lo com amor verdadeiro, com trabalho desinteressado no bem e com a modificação interior. Vimos filmes de países onde muitos desencarnam de fome, seja pela seca ou pela guerra. Vimos a reação de muitas pessoas em grupos afins que necessitam desse doloroso aprendizado para dar valor aos acontecimentos simples, à fraternidade e à honestidade. Muitas pessoas sentiam o efeito da ação nefasta de usar o cofre público indevidamente, o que usou a guerra para fazer maldades, acumular fortunas. Observamos também pessoas que cometeram muitos erros e marcaram seus perispíritos com tantos fluidos negativos que, além de ir por afinidade para o umbral e lá sofrer por anos, ao reencarnar passaram para o corpo físico esses fluidos, como doenças, para se purificar. Nem todo sofrimento é por reação negativa. Às vezes, não aproveitando as lições de amor para progredir, a dor nos obriga a caminhar. Porque é através, quase sempre, da dor que procuramos Deus, uma religião,
a modificação interior e fazemos a troca de vícios por virtudes. Foi muito proveitosa a aula teórica. Nessa época já tinha acontecido a abolição. Fingindo grande dor e indignação, sem esperar um julgamento, mandou colocar o negro no tronco e chicoteá-lo até a morte. Ainda deu a entender que a mãe era amante do negro. Assim, o negro desencarnou no tronco sem maiores problemas para ele. Seu avô ficou sendo seu tutor até a maioridade. Ficando maior, passou a tutelar a irmã mais nova. Era trabalhador, inteligente e multiplicou os bens. Não querendo que a irmã se casasse, começou, logo que ficou mocinha, a lhe dar, sem que ela percebesse, tóxico, fazendo-a passar por louca e doente. A irmã desencarnou moça e passou a obsediá-lo. Ele casou, teve filhos, foi respeitado, mas acabou fazendo uso de tóxico na tentativa de amenizar o remorso. Desencarnou em péssimo estado. A irmã o perseguiu por anos. Depois, o remorso destrutivo danificou seu cérebro, que fora perfeito. Reencarnou como vocês agora veem. Centraliza no corpo os fluidos negativos que ele mesmo criou. Olhamos os deficientes com profundo amor e carinho. Seus sorrisos simples, seus modos frágeis fazem com que tenhamos vontade de abraçá-los. Fizemos isso. Passamos-lhes alegria. Nada é eterno e nem a reação é infinita. Tudo se renova. O tempo passa, a desencarnação vem. E eles, socorridos e orientados, têm outro reinício. Confesso que me apiedei de todos. Só os imprudentes pensam que nada tem retorno. Ver as pessoas sofrerem as reações, os efeitos, é triste. Se soubessem os encarnados que ninguém faz nada sem retorno, que só anulamos esses efeitos com muito amor e renovação, não cometeriam tantos erros. Depois de termos ficado horas com eles, findou a excursão e retornamos à colônia. Na aula de conclusão, houve muitas perguntas respondidas por Raimundo. Pode-se pedir para reencarnar cego, surdo ou mudo? Indagou Luísa. Pode-se, sim. O Departamento das Reencarnações estuda cada caso. O solicitante recebe orientação e, se quiser a si mesmo, os instrutores verificam se será bom ou não para ele. Só depois de feito um estudo favorável é que ele pode reencarnar com deficiência, porque a maioria das deficiências são as que criamos em nós mesmos pelos nossos erros. Pode-se querer ser deficiente para crescer espiritualmente, progredir? Indagou Ivo. Sim, às vezes um espírito acha que só assim, deficiente na matéria, acordará para o progresso. Mas lembro a eles que deficiência é um sofrimento que fará bem só a si mesmo. Progredir pelo trabalho no bem, pela transformação interior, é muito mais meritório. Mas há pessoas que conciliam a deficiência com a transformação interior e se dão muito bem. Normalmente, quando isso acontece, conseguem arrastar muitos com o seu exemplo. O que acontece se alguém, sofrendo muito pela reação de más ações, se suicidar? Marcela perguntou. Além de não quitar seu karma negativo, terá ainda sua situação agravada. Ao suicidar-se, encontrará dores piores e não terá seus problemas resolvidos. Conheço, disse Murilo, um senhor médium que sempre deixa para depois o trabalho no bem, o trabalho com sua mediunidade. Diz não ter chegado ainda a hora de trabalhar, de seguir a doutrina espírita. Tem um karma negativo a anular. O que acontecerá com ele? Não se deve deixar para depois o que se pode e deve fazer hoje, agora. Se ele tem que anular o karma e não o faz, se perder a oportunidade do amor, só restará a dor.
Não basta fazer promessas, tem que realizar. Não posso afirmar o que acontecerá com ele. Talvez, se continuar a se recusar a trabalhar com a mediunidade, a dor sábia virá como reação. Vimos um deficiente mental que recorda seu passado e seus erros. Os outros não recordam por quê? Indaguei. Como vimos, cada caso é um caso. Não se pode taxar nada no plano espiritual como regra geral. Este espírito fixou tanto a mente nos seus erros que nem com a reencarnação conseguiu esquecer. O que acontecerá com ele? Quis saber. Desencarnará logo, será atendido e internado no hospital, numa ala própria para irmãos com deficiência mental, e dependerá dele sua recuperação. Depois, como acontece sempre com esses irmãos, porém não é regra, novamente repito, reencarnará outra vez e aí esquecerá tudo. Ele vive as duas existências? Mauro perguntou. Não. Ele vive o que é hoje, mas sua mente confusa recorda a encarnação passada, agravando mais sua deficiência. Tem, no passado, a ideia fixa. É verdade que deficientes mentais são sempre socorridos ao desencarnar por uma equipe especial? Indagou James. Sim, é verdade. São desligados, socorridos em alas próprias de hospitais nas colônias onde se recuperam. Os sofrimentos são sempre reações? Indagou Glória. Como já foi dito, não. Ao pararmos, não querendo progredir, a dor pode nos impulsionar ao progresso. São muitas as vezes em que o sofrimento nos faz voltar ao Pai amoroso, a uma religião, a uma modificação interior. Chegou ao término esse assunto tão fascinante. Eu tinha algumas horas livres. Fui visitar vovó e amigos. Lenita estava à minha espera na escola. Abraçamo-nos carinhosamente. Foi comigo à casa de vovó. Que bom rever os amigos. Vovó e suas amigas me receberam com alegria. Conversamos animadas. Fui também ver minhas violetas. Estavam lindas e floridas. Como é bom ser amada desta forma. Ser lembrada com carinho pelos entes queridos e deles receber incentivos. Estávamos ligados pelo amor verdadeiro, sem egoísmo. As violetas eram o símbolo desse carinho. Beijei suas florezinhas coloridas e mandei um pensamento de gratidão à minha mãe. Falei entusiasmada do curso. Contei-lhes detalhes. Vovó comentou. Ah, Patrícia, se todos fossem como você, se todos os que desencarnam pensassem e agissem como você... A Terra seria um planeta de regeneração, completei brincando. Passei momentos agradáveis entre amigos. Naquela hora, ninguém estava no leito. Isabel, assim se chama, e eu estávamos sentadas nas cadeiras perto de sua cama. Alguns colegas meus e alguns doentes saíram para o pátio defronte à enfermaria, que tem muitos canteiros floridos. Apiedei-me dela e a convidei a ir comigo conversar com uma senhora que há tempo nos olhava sorrindo. Fomos. Isabel ficou quieta, só escutando, mas não largou a minha mão. Após os cumprimentos, a senhora pôs-se a falar. Filha, estou doente, mas não sou louca como dizem. Engraçado. Aqui não me chamam de louca, mas no outro lugar sim. Referia-se ao período de encarnação. Sou uma baronesa. Falo e ninguém acredita. Tenho casa grande, bonita, empregados e escravos, mas moro nesta tapera feia, com pessoas que dizem ser meus parentes. Tenho roupas bonitas e visto-me assim, com as feias. Já nem sei quem sou. Sou Maria ou Carmela? Que confusão! Quem você acha que sou? Falava, mas não esperava a resposta. Sou as duas ou nenhuma.
Dizem que fui Carmela, morri, ou desencarnei e nasci, ou reencarnei como Maria. Mas todos são um só. Por que sou duas? Queria ser Carmela, que se vestia bem, alimentava-se bem, era bonita e rica. Não gostava de negro? Indaguei. Maria é negra. Não, tenho horror, são sujos e burros. Mas sou negra, não vê? Não era e fiquei. Tentei explicar que na existência anterior foi Carmela e que teve o corpo morto, depois reencarnou como Maria. Ela repetiu sua história. Dei-lhe um passe e ela se acalmou. Ali estava um caso de recordação fora de hora, fruto verde. Talvez tenha relembrado pela ação de algum obsessor, querendo perturbá-la. Ou ela mesma não esqueceu, fascinada com a encarnação como Carmela. E as lembranças confundiram-na quando voltou como Maria, numa encarnação de que não gostava e repeliu, por ser pobre, feia e negra, raça que detestava. Íamos para outra enfermaria. Isabel me soltou chorando e querendo que prometesse voltar para vê-la. Disse-lhe que faria o possível. Tinha pouco tempo livre e precisava fazer coincidir meu horário livre com o da visita. Quando terminou o curso, fui revê-la. Já estava bem melhor. Sorriu ao me ver. Conversamos muito. Queria reencarnar. Havia pedido, mas os instrutores disseram que ela tinha que ficar mais tempo no plano espiritual. Convidaram-na para estudar. Incentivei-a. Isabel é analfabeta. Falei da escola com carinho. Ela ficou entusiasmada. Lá, ela aprenderia o Evangelho, a moral cristã que muito lhe fariam bem. Essas enfermarias que vimos são de doentes que, encarnados, tiveram anomalias mentais. No plano espiritual, há muitas enfermarias de doentes que, encarnados, foram sadios e, ao desencarnarem, perturbaram-se com o sofrimento ou o remorso. Fomos a uma enfermaria masculina. Quando entramos, um senhor me olhou fixamente e disse: É você? Assustei-me e Frederico foi até ele. Ela o quê? É linda. Zé me disse baixinho. Aí, Patrícia, fazendo sucesso até por aqui. Frederico ficou conversando com ele, que enquanto estivemos lá, olhou muito para mim. Outro fato interessante aconteceu nessa enfermaria. Um doente confundiu Nair com outra pessoa que fora sua amiga. Pegou em sua mão e não soltava. Frederico e Raimundo tiveram de prostrá-lo com um passe para que largasse a mão dela. Foi conversar com um velhinho. Após os cumprimentos, começou a falar. Fui um caçador. Morava perto de uma pequena floresta. Atirava bem. Um dia, por acidente, matei um outro caçador. Temendo as consequências, coloquei a arma na mão dele, como se ela tivesse disparado. Deu certo, e o fato foi dado como acidente ou suicídio. Passados uns anos, minha filha queria casar com um sujeito mau, vagabundo e cínico. Sem ninguém saber, marquei uma caçada com ele, dizendo que era para conversarmos sossegados. Atirei nele e fiz como da outra vez. O acidente teve suspeitas, mas como não houve provas, ficou por isso mesmo. Mas esse espírito me obsediou até que fiquei perturbado. Meus familiares diziam que eu estava caduco. Desencarnei e sofri muito. Já faz tempo que estou no hospital. Acabou de falar, abaixou a cabeça e ficou triste. Animei-o. Depois sorriu para mim. Como é bom ter a consciência tranquila. Fui conversar com outro senhor que, logo depois de conversarmos um pouco, narrou sua história. Na encarnação anterior a esta, fui à guerra. Matei muitos homens e cometi maldades com os prisioneiros. Reencarnei em outro país. Era pobre e trabalhador. Mas alguns inimigos me acharam e ficaram esperando uma oportunidade. Se eu cometesse algum erro ou baixasse minha vibração, iriam me obsediar. Apaixonei-me por uma moça rica que nem sabia que eu existia.
Criei coragem e confessei-lhe o meu amor. Mas ela riu de mim. Tomei veneno. Só que não morri. Fiquei mudo. Passado algum tempo, minha mãe desencarnou. Aí senti muito e perturbei-me. Acabei sendo o mudo bobo. Vivi anos assim, sozinho numa casinha a pedir esmolas. Com o tempo, os obsessores foram embora. Eu sei que foi minha mãe que fez com que eles me perdoassem. Desencarnei e fui socorrido, porque sofri resignado por muitos anos. Estou aqui há pouco tempo. Tenho ainda as ideias confusas. Às vezes me lembro da guerra e grito. Mas graças a Deus estou melhorando. E estar falando novamente é bom demais. Chegou a dormir quando recebeu o passe. Fomos ver os que dormiam em pesadelos. Formamos equipes de 5 para dar passes em cada um deles. Ao orarmos, às vezes víamos seus pesadelos. Uma senhora sentia a falta de seu obsessor a quem estava ligada pelo ódio e pela paixão. Queria-o e chamava-o sem parar. Um enfermeiro nos disse que o espírito que a obsediara ficou no umbral. Não quis socorro. Ele sente chamá-lo? Indagou Laís ao enfermeiro. Não, a distância é grande e as vibrações muito diferentes. Lemos os pesadelos de um senhor que teve a tara do sexo e, para se satisfazer, matou 2 crianças. Vimos também uma senhora que matou afogada uma criança, menina de 2 anos, para vingar-se da patroa. Ninguém descobriu e deram o fato por acidente. Mas um dia o remorso veio e ela passou a sofrer muito. Tudo muito triste de ver. Erros, remorsos e sofrimentos podem perturbar alguém e, quando encarnado, pode vir a ter uma das doenças mentais como reação. Viemos à Terra por poucas horas e fomos visitar um sanatório. Desta vez, viemos só para ver casos de loucura sem obsessão. Nossas visitas ajudam os doentes. Fazemos círculos de oração e damos passes. Quase sempre esses doentes manifestam suas doenças quando cometem erros. Sentem uma dor maior, têm que enfrentar as responsabilidades ou são acolhidos por acontecimentos desagradáveis. Vimos nesses encarnados as doenças de que eram portadores e seus sintomas. Não tivemos muito que debater na aula de conclusão. Só Luiz perguntou. As doenças mentais são hereditárias? A hereditariedade pode dar aos indivíduos as tendências físicas, mas quase sempre reencarnam com espíritos afins, e tantas vezes quanto as que participam de erros em conjunto. Pode ser que tenham errado juntos, e por isso resgatam juntos. Quando o espírito se equilibra, o cérebro físico também será equilibrado. Foi bom para todos nós esse estudo. Obsessão. Viver em paz consigo mesmo é fonte perene de alegria e felicidade. Mas quando me foi dado conhecer pessoalmente o trabalho de recuperação de obsessores e obsediados, uma tristeza tão profunda me atingiu que pareceu partir todo o meu ser ao ver o estado lamentável em que ficam credores e devedores, verdadeiros atores representantes do ódio, a destruírem-se mutuamente. Constrangedora e até dolorosa a influência negativa exercida por esses irmãos, ainda fixados no egoísmo quase absoluto. Difícil é o trabalho de socorro a eles, exigindo dos espíritos que se dedicam a esse mistério dedicação e paciência tão grandes que chegamos a ver nessa atitude o reflexo do amor divino. Amor sem fronteiras, vencedor do tempo e do espaço, na busca da recuperação de seus filhos. O pai não abandona seus filhos e os socorre através de seus próprios filhos.
envolvendo todos no seu grandioso amor, esperando, pela eternidade, que voltemos para o cultivo da fraternidade. Nada melhor que as lições de Allan Kardec para nos ensinar o que seja obsessão. É a ação persistente de um espírito sobre uma pessoa. Apresenta características diversas, desde a simples influência de ordem moral até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. As piores obsessões são as de ação vingativa. Normalmente, o obsessor e o obsediado se relacionaram em existências anteriores. A obsessão, a subjugação e a possessão levam muitos à loucura. Normalmente, o obsessor tenta dar ao obsediado uma ideia fixa. Às vezes, faz recordar parte da existência anterior para que ele se confunda. Quase sempre, entre o encarnado e o desencarnado, ou os desencarnados, há lutas e troca de ofensas. O ódio e a paixão os unem. Em nossa aula prática, viemos para a Terra, já que tínhamos visto no Hospital da Colônia ex-obsediados, desencarnados que foram obsediados quando encarnados. Como sempre, viemos de Aeróbus. Paramos num posto de socorro na Terra e saímos para ver alguns casos de obsessão. O primeiro que analisamos foi de simples influenciação mental. Um desencarnado que não sabia que desencarnara e estava perto, encostado em uma menina encarnada, vampirizando suas energias. Ou melhor, trocando energias. Ela começava a sentir sintomas das doenças, do mal-estar que o desencarnado sentia. A menina tinha o pai desencarnado perto de si. Sentia dores e tristezas que começavam a afetar seu físico. Tentamos intuir a mãe a levá-la para tomar passes. Foi um alívio para nós quando ela resolveu ir a um centro espírita. Ao tomar o passe, o espírito também recebe e se sente melhor. O pai desencarnado foi convidado a permanecer no centro espírita para ser doutrinado mais tarde na sessão de desobsessão. Vimos um encarnado, fanático religioso, tendo perto de si um desencarnado também fanático. Os dois se afinavam. Estavam sempre a discutir religião. Olhamos, observamos e nada fizemos. Os dois se sentiam bem assim. Entramos em 3 bares. Os encarnados bebiam, e eram poucos os que não estavam acompanhados por desencarnados. Ali, muitos espíritos sugavam o hálito dos que bebiam, embriagando-se juntos. Alguns desencarnados bêbados, ou que queriam beber, ficavam perto de qualquer encarnado que bebia. Outros desencarnados estavam ali com companhia fixa. Vimos um que obsediava um encarnado, mas não se embriagava. Queria que seu obsediado bebesse para se tornar ridículo. Um farrapo humano. Os desencarnados bebiam e fumavam, participando das conversas dos encarnados. É estranho ver desencarnados bêbados. Não diferem dos encarnados. Brigam entre si, riem, caem, dizem grosserias. Alguns parecem animais. E na maioria são sujos, com cabelos e unhas grandes, e babam. Ali só observamos, sem sermos vistos. Não fizemos socorro. Nem todos os encarnados bebem por influência dos desencarnados. Zé comentou. Grupos se afinam. Ambos, encarnados e desencarnados, bebem porque gostam. São escravos dos vícios, até que se libertem. Respondeu Dona Isaura. Esses desencarnados ficam muito tempo assim? Luísa indagou. Depende de cada um. Respondeu novamente Dona Isaura. Uns ficam muitos anos, outros cansam-se logo. Esses espíritos são presas fáceis de espíritos do umbral que os fazem escravos. Mas, quando querem largar o vício, sempre encontram ajuda, sejam encarnados ou desencarnados. Fomos ver um grupo se drogando. Eram 8 encarnados, só 2 adultos, e os 6 jovens já estavam dopados. Tive dó. Conheci alguns. Também não pudemos fazer nada. O grupo dos desencarnados que se drogava com eles era maior. 20, todos perturbados. Figuras estranhas, sujas e mal cheirosas.
Os drogados encarnados ainda têm sempre quem cuide deles, mas os desencarnados que se drogam, não. E para eles, nada mais importa. Fizemos um cerco ao redor deles. Raimundo se fez visível aos desencarnados. Irradiou grande luz que, por momentos, os tonteou. Temeram, tentaram fugir, mas não conseguiram. Raimundo falou com eles. Convidou-os a uma libertação, a um tratamento. Eles, após o susto, escutaram quietos, mas com risos cínicos. Quando Raimundo acabou de falar, eles vaiaram. Nenhum se interessou em mudar. Já tínhamos observado bastante e fomos embora, deixando todos drogados. Fomos a um centro espírita, numa sessão de desobsessão. Ali estavam 3 obsediados com seus acompanhantes. O primeiro caso, o mais simples, era de uma senhora que estava acompanhada por sua irmã, que não sabia ter desencarnado. O fato de desencarnar e ficar com familiares é comum e também fácil de resolver, porque basta fazer o desencarnado entender seu estado e levá-lo para um socorro. Há casos em que o desencarnado volta, mas normalmente o problema é resolvido facilmente no centro espírita. Se a obsediada não tivesse vindo ao centro espírita, o que aconteceria? Indagou Terezinha. O desencarnado acabaria por entender seu estado, ou clamaria por auxílio, ou sairia a vagar. Situações assim normalmente não duram muito, embora provoquem muitos transtornos. Respondeu Frederico. O segundo caso era de uma moça cujo obsessor era um apaixonado, desprezado na existência anterior e que agora a obsediava. Não queria que ela fosse feliz nem arrumasse namorado. Também não foi difícil de resolver. Incorporado, recebeu orientação, sendo levado a um posto de socorro para se tratar. O terceiro caso, mais difícil, só seria resolvido após um tratamento com passes e com a desobsessão dirigida aos 2. Juntos há tempos, estavam tão unidos que não se podia afastá-los sem um preparo. Os 2 estavam sendo orientados. O centro espírita é sem dúvida um posto de socorro para os espíritos encarnados e desencarnados doentes. Um amparo a todos os que sofrem. Amo de forma especial os centros espíritas ativos no bem e dou graças por ter conhecido, quando encarnada, o espiritismo. Fomos para o sanatório. Ficamos alojados no posto de socorro, no plano espiritual, junto ao hospital material. O posto é muito bonito. Simples, confortável, bem moderno e aparelhado. A equipe dos desencarnados de lá auxilia também os encarnados doentes. Ali ficamos 4 dias. Chegamos à noite e fomos descansar. No dia seguinte, cedinho, fomos ao salão e fizemos orações, pedindo ao Pai a compreensão para ajudar com sabedoria. Muitos dos internos estavam obsediados. Quando chegam a ponto de ficar doentes mentais, é porque a obsessão existe há bastante tempo. E obsessões de muito tempo quase sempre danificam o físico. Os doentes necessitam de tratamento para a matéria. Observamos também que muitos desencarnados, obsessores, estavam igualmente perturbados. Doentes também. Muitas das obsessões eram por vingança e cobrança. Pusemo-nos a trabalhar. Separamo-nos em grupos de 3 a 5, para ajudar um de cada vez. Quando essas excursões vêm a hospitais e sanatórios, os encarnados que cuidam dos doentes sempre comentam: "Que paz há por aqui! Esses dias estão tranquilos." Ajudaríamos nesses dias os encarnados enfermos, os enfermeiros, os médicos, enfim, todos os que lá trabalham. Após analisar tudo, saímos com um grupo de socorristas que ia atender algumas solicitações. O primeiro caso era o de um senhor pedindo que sarasse. Estava no hospital, tinha câncer em estado adiantado. Não obteria a cura do corpo. Seu pedido não seria atendido, mas o auxiliariam de outra forma. Os socorristas iriam assisti-lo e incentivá-lo a ter bons pensamentos e a resignar-se. A equipe o visitaria todos os dias até que desencarnasse. Ele sentiu nossa presença e recebeu os fluidos doados. Ficou calmo e adormeceu. Uma outra súplica nos comoveu. Uma menina de 8 anos, órfã de mãe, desejava a genitora de volta. Mas isso não é inviável?
Indagou Glória. O pedido sim, Respondeu Frederico. mas não a ajuda. Os socorristas também irão, por um determinado tempo, visitá-la todos os dias, consolando-a e ajudando-a a aceitar a desencarnação da mãe. Já outra senhora queria ajuda porque se sentia mal, com falta de ar. Ao seu lado estava um desencarnado a vampirizá-la. Os socorristas fizeram-se visíveis a ele, conversaram e o convenceram a ir para um posto de socorro. Depois fomos ver como se anotam as fichas. Era em uma igreja. Naquela hora da tarde estava quase vazia. Só um trabalhador do bem ali se encontrava. Aproximamo-nos de uma senhora que orava com fé, aos pés do altar do coração de Jesus. O trabalhador do bem anotava seu pedido enquanto ela orava. Queria que o filho fosse aprovado na escola. Essa senhora será atendida? Perguntou Ivo ao trabalhador. Os trabalhadores do departamento podem ir até o filho e incentivá-lo a estudar. Às vezes, pode estar com algum problema de saúde ou com algum desencarnado atrapalhando. Nesse caso, aconselha-se a mãe, em forma de intuição, a procurar um médico ou um centro espírita. Sabendo a causa, podem os trabalhadores achar uma solução. Mas se for preguiça, só pode ser incentivado. Ninguém irá fazer o que lhe compete: estudar. Depois fomos a um lugar de romaria. Ali, muitas pessoas pagavam promessas ou pediam graças. As súplicas eram diversas. Desejavam obter facilidades, riquezas. Algumas eram comoventes. Pediam saúde, melhora de caráter. Essas últimas, aliás, geralmente eram feitas para outras pessoas, como a esposa que desejava que o companheiro largasse a bebida e o filho o tóxico. Em lugares de romarias, há equipes grandes de trabalhadores. Os pedidos são encaminhados normalmente ao departamento de uma colônia. Se o local é muito frequentado, o departamento fica ali mesmo, como em Aparecida do Norte. Uma equipe grande trabalha ali, onde os pedidos são anotados e levados depois para as salas construídas no plano astral, como continuação da construção material. Lugares de romaria são atacados pelos irmãos do umbral? Perguntou Cida. Sim, por isso os trabalhadores também são guardas. E o local está equipado com raios elétricos. O que acontece se o raio atingir o encarnado? Joaquim perguntou. Nada. Somente atinge os desencarnados. Continuou a elucidar Raimundo. Os trabalhadores do local estão aptos a lidar com esses raios e não acontecem contratempos. Porque muitas pessoas vêm de longe, de diversas partes do Brasil, os socorristas vão depois aos seus lares. Todos os pedidos recebem respostas. Vimos um senhor pedir que ganhasse um carro na rifa. Os trabalhadores não iam interferir no sorteio, mas sim incentivá-lo a pensar mais na parte espiritual. Em épocas de grandes romarias, o local recebe ajudantes extras. É comovente ficar ali escutando as súplicas. Há tantas pessoas com fé. Não trabalhamos durante o estudo que fizemos, só observamos. Voltamos à colônia. A aula de conclusão, como sempre, serviu para tirar dúvidas. Joaquim foi o primeiro a perguntar. Como é feita a ajuda de pedidos que envolvem tempo, como a de um senhor que pediu proteção ao neto que acabava de nascer? Frederico é que respondeu. Isto é inviável. O recém-nascido não terá proteção especial por causa da solicitação. Ajuda em todos os momentos todos nós temos. Mas um pedido de outra senhora que reza a vida toda para ter uma boa morte ou desencarnação, aí sim, quando chegar a hora, terá assistência. Se for boa, terá um socorro mais profundo. Se não, só a assistência para desligá-la e lhe dar as primeiras orientações. Uma senhora pediu com fé a Nossa Senhora que ajudasse o esposo desencarnado. Como é feita a ajuda? Indagou Rosália. Os socorristas podem pesquisar e sabem onde o esposo está. Se está bem, nada será feito. Se está sofrendo, analisam o caso. Pode ser que não queira ajuda no momento, assim, não será auxiliado, e o pedido não poderá ser atendido. Mas se sofre e quer o socorro, receberá ajuda. Vimos uma senhora que faz promessas demais por qualquer coisa. O que acontecerá com ela? Ivo perguntou. Age erradamente.
Já tentaram instruí-la, orientá-la para que mude. Os pedidos de acontecimento do dia a dia seguem seu curso. Os trabalhadores não podem perder tempo com isso. Vamos desejar que ela mude. Mas se não o fizer, nada acontecerá a ela. Vimos que não age de má fé. Pede-se muito para chover ou não chover, disse Hilda. São todos inviáveis? Sim, todos. Impressionei-me com uma senhora que rogava para morrer, para desencarnar, disse Lauro. A solicitação é inviável, mas ela receberá ajuda. Vão incentivá-la a querer viver encarnada. Vão tentar que alguém encarnado converse com ela e a ajude. Não desencarnará fora de hora. Não se pode ajudar ninguém a desencarnar assim. Num caso de perigo, o pedido passa pelo departamento? Perguntou Cida. Não. Os bons espíritos que estão por perto tentam ajudar no que for possível. E se não houver ninguém por perto? Cida perguntou novamente. As palavras ficam no ar e podem ser captadas pelos espíritos bons num raio de quilômetros. Pode o pedido ir ao departamento em questão de segundos e o pessoal de lá avisar uma equipe que esteja trabalhando na Terra. Volitando rápido, o socorro acontece imediatamente. Só as súplicas feitas com fé vão para o departamento, não é? Indagou Terezinha. Sim. Vocês nem imaginam o quanto se pede. Mas as que são feitas sem fé não chegam ao departamento. Se alguém fizer promessa e o pedido não for para o departamento, mas acontecer de dar certo, a pessoa tem que cumprir a promessa? James indagou. Quem fez a promessa não irá saber deste detalhe. Promessa não cumprida incomoda a si mesmo. Promessas de pedidos que o pessoal do departamento atende, em nome de Jesus, de Maria, de santos, etc., não interessa se foram cumpridas ou não. Para os trabalhadores, basta fazer o bem, realizar um bom trabalho. Há espíritos que cobram promessas? Marcela indagou. Existem promessas feitas em terreiros a determinados espíritos. Há almas do purgatório. Os que atendem são espíritos ainda não esclarecidos. Prestam ajuda como podem, mas querem receber o pagamento e costumam cobrar. As perguntas terminaram, e Frederico encerrou com estas palavras. Quando a Terra evoluir, cessará essa troca de favores. Pedidos serão como uma ajuda para se melhorar. Porém, aprendemos desde já que cada um deverá fazer por si o que lhe cabe. Umbral. Tínhamos algumas horas livres antes de começar o novo tema de estudo, o umbral. Aproveitei para meditar e vieram-me à mente recordações. Lembrei-me do que meu pai nos falou certa vez no aconchego do lar sobre o umbral. A natureza não se desvia do caminho do aperfeiçoamento, da manifestação divina. Aonde quer que olhemos, a evolução, mesmo que lenta, mas constante. Parece-nos que somente no âmbito hominal há possibilidades de recusa desse crescimento, embora muitos não o admitam. Mas se não houver evolução, há estagnação no plano mental egoísta. É uma verdade patente, exposta de uma forma tão agressiva nas regiões umbralinas que chega a nos causar arrepios. Parece ser ali a morada de todas as misérias imagináveis. Espíritos que se transformam em farrapos humanos, cultivando entre si a promiscuidade, o medo, a miséria e a exploração feita pelos mais sagazes e violentos. A natureza parece estar sempre carrancuda e revoltada, pois o dia nunca amanhece totalmente, e a penumbra é uma constante. Às vezes, violentas tempestades assolam essas regiões, num esforço supremo de aliviar, limpar acúmulos de miasmas e trevas criados pelo homem profundamente egoísta.
Ali se reúnem, numa convivência deprimente, espíritos invigilantes, que na Terra não se preocuparam com o crescimento espiritual, pois se não fizeram o mal, o bem também não realizaram. E dessa maneira criaram débitos, porque quando se pode, deve-se fazer. E nós podemos refletir a luz, a harmonia, a bondade e a fraternidade de Deus. Certamente, o umbral não é um lugar agradável. Se a maioria dos encarnados tivesse ideia do que é viver nele, mesmo que por determinado tempo, aproveitaria mais o período da encarnação para aprender, viver no bem e modificar-se interiormente, fazendo-se merecedor das moradas melhores ao desencarnar. Nunca pensei em ver tantas coisas diferentes como as que havia na aula teórica sobre o umbral. Os filmes foram separados por itens. Primeiramente, vimos filmes sobre a vegetação. No umbral, ela é sempre pouca e não é constituída de muitas espécies. A maioria das árvores são retorcidas, com troncos grossos e não muito altas. Em alguns lugares, há vegetação rasteira, que lembra ervas e capins da terra. Servem de alimentação a muitos espíritos que lá vivem. Varia a vegetação pelos muitos pedaços do umbral. Vimos primeiro a da nossa região, depois a do Brasil e, por fim, a do mundo. Depois mostraram os animais, as aves, que também são de poucas espécies, desprovidos de beleza, mas úteis. Vimos as diversas formas de cavernas, grutas e abismos existentes no umbral. Tudo isso existe porque tem quem os habite, disse Dona Isaura. Filmes exibiram os diversos tipos de habitantes do umbral, que podem ser divididos em grupos. Os chefes, que são espíritos inteligentes, normalmente estudiosos de magia, ávidos de domínio, odeiam quase sempre o bem e os bons. São, na maioria, feiticeiros. Normalmente, os grandes chefes têm aparência comum de humanos. Com formas extravagantes, só se apresentam os subchefes e os subordinados. Há os que trabalham com os chefes, membros do grupo, do bando. Muitos dentre eles são também estudiosos, feiticeiros, conhecedores das leis naturais. Obedecem às normas do grupo. Embora considerados livres, não são realmente, pois não abandonam facilmente o bando, recebem castigos por desobediência. Dizem gostar do que são e do modo como vivem. Encontram-se também pelo umbral espíritos solitários, mas são poucos. A maioria deles vive nos grupos. Há os que vagam em turmas de arruaceiros entre o umbral e a terra. Há os escravos, os que não servem para pertencer ao bando, que trabalham e não recebem nada em troca, a não ser castigos se não obedecerem. Existem também os que são torturados. São tratados assim, na maioria, por vingança. Assim como há os que dizem gostar de lá, há também os que consideram o umbral um inferno. Penam por vagar sem rumo, sofrendo pelos seus erros. Agrupam-se em cidades, pequenas vilas ou núcleos. Vimos muitas cidades nos filmes. Todas elas têm a mesma base. O melhor prédio é para o chefe. Há o local para as festas e o salão de julgamento ou audiências. A maioria delas tem biblioteca com livros de magia e obscenos. Livros e revistas, em sua maioria, também editados na Terra. Só que os encarnados têm livros e revistas bons e maus, e lá só há os ruins. Vimos, espantados, cidades enormes com muitos habitantes e escravos. O umbral das Américas é mais ameno se comparado com o da Europa e Ásia. O umbral do Velho Mundo é mais fechado, com abismos enormes e horripilantes. Vimos muitos filmes sobre cada umbral de outras regiões, porque na aula prática iríamos visitar só o da nossa região. Por que é permitido existirem esses chefes? Perguntou Rosália, impressionada com o poder que eles têm. Todos nós temos nosso livre-arbítrio. Respondeu Raimundo. Somos o que desejamos ser. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. São espíritos ávidos pelo fascínio do poder. Não seria interessante que uma equipe de bons espíritos os doutrinasse? Indagou Rosália novamente. Surgiriam outros. Muitos esperam uma vaga de chefe. Entre eles, sempre há a disputa pela chefia.
Só quando apresentam sinais de cansaço é que existe oportunidades de mudança. Mas eles, como são inteligentes, sabem que um dia terão que mudar. Eles não temem ser expulsos da Terra quando ela passar de planeta de expiação para o de regeneração? Indagou Ivo. Ou não sabem disso? Sabem, mas sempre pensam que há tempo, que esse fato irá demorar para acontecer. Outros não se importam porque o poder lhes sobe à cabeça. Sabemos que nós, uma grande parte dos terráqueos, fomos expulsos de um outro planeta que passou do mundo de provação ao de regeneração, e aqui reiniciamos o aprendizado. Também na Terra haverá uma seleção, e nela ficarão só os bons e os que pretendem com boa vontade e sinceridade ser bons. Nem nos filmes o umbral é agradável de ver. Saber que aquilo é realidade e que ali estão irmãos nossos deixou-me triste por momentos. Depois meditei no que Dona Isaura disse. Umbral não é sinônimo nem de sofrimento, nem de felicidade. É um lugar transitório. É um ambiente criado pelo mau uso da mente humana. Nem todos acham um umbral triste e feio. Muitos gostam de viver ali. Gostos diferem. Se a uns agrada a limpeza, a outros agrada a sujeira. Uns preferem a verdade, outros a ilusão e a mentira. Depois, ninguém está ali por punição, e sim por vibrar igual ao ambiente. Os que sofrem não ficam lá para sempre. Há o socorro. A aula teórica foi ótima. Vimos muito sobre o umbral, havendo muito para ser visto e estudado. Não nos aprofundamos, porque o tempo de estudo era para conhecermos o principal somente. O umbral é imenso, do tamanho dos continentes. Onde houver um núcleo de encarnados, existirá também o espaço espiritual bom e o ruim. Núcleos são agrupamentos de espíritos. Fiquei abismada com alguns núcleos, como o dos suicidas, que ficam quase sempre em vales e são visitados tanto por socorristas como pelos maus, que vão atormentar mais ainda os que lá vivem. Núcleos de drogados constituem-se quase sempre em pequenas cidades. Em certas localidades são cidades grandes, fechadas e movimentadas, onde fazem grandes festas. O local de drogados na região chama-se Vale das Bonecas. Nele, há casas e um grande laboratório. Vimos em filmes como é por dentro, inclusive o laboratório. Semelhantes se afinam e se constituem em núcleos de ladrões, de assassinos, etc. Voltamos a estudar o umbral da nossa região. Vimos o mapa e tudo o que existe lá está marcado e dividido em partes numeradas por setor, para que os socorristas tenham seu trabalho facilitado. Em nossa região, há uma cidade umbralina de tamanho médio, com muitos núcleos. A maioria deles tem denominação dada por seus habitantes. Algumas são interessantes, outras ridículas ou obscenas. Existe um núcleo de alcoólatras que se chama Barril Grande. Possui algumas casas emendadas umas nas outras. Há o chefe, e ali vivem outros escravos, mas não há torturados. Seus moradores também gostam de vagar entre os encarnados e embriagar-se com eles. Por quê? Indagou Ivo. O pai de Patrícia é um orientador espírita e incomoda os ociosos, os que por determinado tempo preferem o caminho do erro. Pensaram que poderiam assustar a filha, porém esqueceram que os encarnados que trabalham no bem têm os desencarnados bons a ajudá-los. Eles voltarão? Luísa perguntou. Não creio, mas continuarei com vocês até o final do estudo do umbral. Você se assustou, Patrícia? Indagou Zé. Não, senti-me tranquila como sempre, disse, olhando para a Flor Azul. Como não confiar, tendo a companhia dos 3 instrutores de Flor Azul e Arthur? De fato, Arthur nos presenteou com sua presença nas excursões que fizemos a Umbral. Só não ficava no posto. Estava sempre calado e conversava quando interrogado, sendo agradável com todos. Arthur é simples. Ninguém adivinha do que é capaz. Por isso, o admiramos e lhe ficamos gratos. Os samaritanos saíram conosco. Eles conhecem o Umbral melhor do que seus moradores. É agradável sair com eles. Levaram-nos ao pântano número 2, assim chamado por ser uma região de muita lama. O lugar é de difícil acesso. Tem que se descer muito e há muitos abismos.
Fomos descendo e socorrendo irmãos necessitados, mas somente alguns deles iriam para o posto. A maioria apenas seria tirada dali. O lugar é feio, muita lama, pouca vegetação, escuro e fétido. Para voltar já era tarde, logo seria noite. Frederico, Dona Isaura e Raimundo uniram-se em pensamento e fizeram uma passarela de luz. É linda, maravilhosa. É uma estrada inclinada de luz amarelada. Fomos andando sobre ela. Estranho e fenomenal. É como andar no solo. Depois de andar por horas em solo acidentado, era agradável caminhar pela passarela. Os 3 instrutores iam na frente e formando a passarela a 2 metros na frente deles. Íamos atrás com os socorridos, e à medida que passávamos, a passarela ia sumindo. Tínhamos que ajudar a sustentá-la com pensamentos bons. Fomos cantando. Logo estávamos em solo firme e perto do posto vigília. De longe, a passarela, embora amarelo clara, parecia um arco-íris. No dia seguinte, Raimundo pediu permissão ao chefe da cidade do Umbral para entrarmos e vê-la. O governador, assim é chamado, deu permissão, mas avisou que seríamos vigiados. Naturalmente, vimos somente algumas partes. Não conhecemos as prisões, os lugares de tortura e nem entramos nas casas dos moradores. Visitamos o salão de festa, todo roxo e amarelo forte, com desenhos em preto. Nas paredes há desenhos de dragões, figuras satânicas, parecidas com as que os encarnados desenham, do diabo. Enfeitam também o local algumas cortinas amarelas e vermelhas em tom forte. Não há flores nem plantas. Havia pelo local algumas cadeiras. Depois fomos à sala de audiência. É de dar medo. Toda preta, com enfeites dourados e prateados. Tinha muitas cadeiras, todas pretas e em ordem. Não estava nada sujo. Também fomos à biblioteca. É grande, contendo muitas revistas e livros sobre sexo. Muitas cópias que os encarnados possuem. Não são bagunçados. Estão em estantes e há até quem cuide dos livros e revistas. Fiquei o tempo todo perto de Arthur, que pouco conversou. Éramos visitas e nos foi recomendado evitar comentários. Andamos pelas ruas. Na ocasião, estavam razoavelmente limpas. As ruas são curvas e de pedras. Já era hora de irmos embora. Raimundo agradeceu a acolhida. Não teve resposta, pois julgam-se importantes. Ao sairmos, 2 guardas vieram nos olhar, para ver se não levávamos ninguém da cidade. Não socorremos ninguém, nem vimos ninguém para socorrer. Podemos olhar só os moradores, que fizeram de tudo para nos mostrar o quanto eram felizes. Mas não são, pois sua alegria é falsa. Ninguém é tão feliz, no termo certo, longe, distante do Pai, de Deus. Raimundo nos explicou que nem sempre são permitidas essas visitas e que, sem autorização, nenhuma excursão entra na cidade. E que os escravos e torturados ficam escondidos nessas oportunidades. Entretanto, quando os socorristas querem, entram sem ser notados e socorrem aqueles que estão a clamar auxílio. Agradecemos aos samaritanos, a Arthur e ao pessoal do posto vigília. Despedimo-nos alegres. A excursão terminava. Partimos para o abrigo e dele para a colônia. Na colônia recebemos 8 horas livres. Fui ver vovó e os amigos. É tão bom revê-los. Depois tivemos a aula de conclusão. Não se tinha muito o que perguntar. Somente James perguntou a Raimundo. Por que muitos que sofrem ficam pelos vales e buracos e não nas cidades deles? Porque nas cidades não querem os que sofrem, os perturbados nem os inconscientes, porque não servem para nada. Ficamos todos consternados em ver o umbral, mas agora sabíamos andar por ele, ir a um socorro. Fizemos no final da aula uma prece pelos que vivem lá, e agradecemos por não estarmos nele. Felizes os que tudo fazem, esforçam-se por vibrar no bem. Felizes os que ao desencarnar têm por merecimento um lugar de bem-aventurança. Felizes os que seguem os ensinamentos de Jesus, os que aprendem, encarnados, o que é desencarnar e mudam interiormente para melhor.
Esses não terão um umbral por moradia. Aparelhos e mentes. Tivemos aula teórica sobre aparelhos usados no plano espiritual. Infelizmente, não posso descrevê-los com detalhes por 2 motivos. Primeiro, não tenho meios de transmitir. E para a médium, desconhecendo, torna-se difícil. Segundo, não tive autorização do plano superior para descrevê-los com minudência, porque esse relato, sendo público, poderá ser lido também por maus. No plano espiritual, há muitos aparelhos, todos lindos e úteis. Já conhecíamos todos. Muitos deles usamos nas excursões e na vida diária na colônia. Nenhum polui, nem ocasiona acidentes. Acidentes não acontecem por aqui. Começo narrando os maravilhosos aeróbos, aparelhos de locomoção, uma mistura de ônibus e avião, para curtas e longas distâncias, para pequenos grupos ou muitas pessoas. As telas usadas em muitos centros espíritas pelos desencarnados trabalhadores para que os indivíduos vejam acontecimentos, principalmente do passado, são leves, simples e muito práticas. Há o removedor de ar, aparelho usado para coletar fluidos, sejam os bons para armazenar ou os ruins para limpar o ambiente. Lembra um pouco um aspirador terreno. É leve e prático. Existem os aparelhos usados principalmente nos postos de socorro, para deixar o ambiente com temperatura agradável. São instalados numa parte do prédio. Há os aparelhos de vigia e os que medem as vibrações. Também existem os aparelhos de defesa e os lança-raios, que parecem um lança-bolas. São leves e há os que são pequenos, de 8 centímetros. Existem ainda os aparelhos parecidos com a televisão e os vídeos. Esses aparelhos foram descritos no livro Violetas na Janela. São muitos, todos úteis e maravilhosos. Os espíritos do umbral têm também muitos aparelhos dos quais fazem uso. Aprendemos em aula a usá-los e a neutralizá-los. Tivemos, nas aulas, conhecimento de todos os aparelhos existentes no plano espiritual. Aprendemos a usá-los, mas não a construí-los. Existem oficinas nas colônias para tais procedimentos. Só tivemos a parte teórica, em que manuseamos vários aparelhos. Também não houve aula de conclusão, porque as dúvidas foram tiradas durante a aula teórica. Conversamos muito trocando ideias. Narrei aos colegas um fato do meu conhecimento. O centro espírita que frequentei quando encarnada recebeu por certo período a ajuda de um grupo de espíritos sediados no local chamado Colina. São todos orientais. Flor Azul faz parte desse grupo. Todos esses espíritos são encantadores, assim como Flor Azul. Dentre eles, há um médico especial, de nome Taxá. É exímio construtor de aparelhos, mas o mais impressionante é a sua maneira de curar seus doentes. Com alegria, graça, bondade contagiante, envolve seus pacientes num canto manso e harmonioso, enquanto lhes recupera o perispírito. O resultado é surpreendente. Depois que desencarnei, indaguei a Maurício, amigo médico que trabalhou com essa equipe, o porquê de ele ter tanta facilidade e rapidez para curar. Disse-me que enquanto ele, Maurício, curava os doentes de fora para dentro, Taxá envolvia o paciente pela música, fazendo com que iniciasse sua própria mudança interior, ajudando-se. Enquanto nós, dizia Maurício, com a nossa maneira fazemos tudo sozinhos, ele faz o próprio doente recuperar-se. Daí sua habilidade. Em seguida, tivemos uma aula sobre a influência da mente. Sabemos bem que se pode influenciar e que podemos ser influenciados tanto para o bem como para o mal. Mentes perversas podem prejudicar outras, desencarnados a desencarnados, desencarnados a encarnados
e encarnados a encarnados. Vocês devem, sempre que possível, influenciar, tentar transmitir aos outros pensamentos bons, de alegria, paz e amor. Disse Frederico. A mente tem muita força. Mentes treinadas fazem muito. Vimos em filmes várias formas de usar a mente, para o bem e para o mal. Com a mente pode-se criar, plasmar objetos. Tentamos plasmar algo. Foi uma alegria. Certamente necessita-se de muito estudo, treino e domínio da mente para fazer isso. Ajudados pelos 3 instrutores, conseguimos plasmar 3 rosas, que logo desapareceram. 2 foram cor-de-rosa e a terceira, metade vermelha, metade amarela. Rimos muito. Flor Azul, convidado a participar da aula e a nos dar demonstração, sorriu e não se fez de rogado. Tranquilo, sentou-se cruzando as pernas como os iogues. Mentalizou por minutos e uma caixinha marrom surgiu. Uma espécie de porta-joias. O que será que tem dentro? Marcela perguntou. Podemos abri-la? Indagou Nair, curiosa. Com autorização de Flor Azul, abrimos. Dentro havia uma placa parecida com madeira, com os dizeres nela gravados. A sabedoria é a fonte da prudência. Aplaudimos e ele ficou encabulado. Lindo, dissemos entusiasmados. Soubemos o tanto que se pode fazer com a mente e que todos somos capazes. Basta estudar e querer. Ao dar um passe, o passista está influenciando quem o recebe? Indagou James a Raimundo. De certa forma, sim. Influenciando para o bem. Passes significam transfusões de energia. São doações. E para isso, quem dá passes tem que ter para doar. Nos centros espíritas ou com pessoas boas que benzem ou com quem dá passes, há sempre desencarnados bons que ajudam nessas doações. Passes são úteis? Indagou Glória. Sim, e muito. Para pessoas enfermas, são muito úteis. Para pessoas obsidiadas, de grande ajuda. Para os médiuns que não trabalham com sua mediunidade, é como tomar comprimido para dor de cabeça. Corta-se por determinado tempo o efeito, mas não se elimina a causa. O passe deve ser encarado como um remédio poderoso. E como todos os remédios, não deve ter abusos. Não é certo acostumar-se com passes e tornar-se um papa-passes e tomá-los por tomar. Já escutei sobre os passes que, se bem não fizerem, mal não fazem. Disse Rosália. É errado. Só fazem bem. Não devemos menosprezar algo assim tão útil e tão sério que exige tanto do passista. Passe é algo maravilhoso. Tanto que os espíritas conscientes fazem cursos, estudam para praticar tal evento. E deveria ser mais valorizado. Aprendemos a dar passes antes de visitar o Hospital da Colônia. E isso na primeira aula. É simples, mas necessitamos estar bem conscientes de que estamos transmitindo o que temos. Nós, desencarnados, podemos dar passes em encarnados, que não vão receber como o de um médium, porque não temos fluidos materiais, mas sempre são de grande ajuda. Aprendemos a fluidificar a água. Em centros espíritas, para os frequentadores, em geral, ela é só energizada. Os encarnados sempre devem deixar água limpa para isso. Sempre que se encontram impurezas, devem ser neutralizadas. Existe a água separada para certas pessoas onde são colocados os remédios de que necessitam. Sempre quem faz isso é a equipe médica. Mas como normalmente muitos necessitam de ajuda, aprendemos para ser úteis. Essas aulas, embora curtas, foram de grande proveito. Criação da Terra e religiões. Vimos em filmes na aula teórica a
criação da Terra em suas diversas épocas. Tudo tão lindo. Fitas que foram psicometradas da Terra. Já as tinha visto nas salas de vídeo, mas com amigos e instrutores explicando era diferente. Toda a criação de Deus é fantástica. A Terra passou por diversas transformações, mas continua linda. O desconhecido nos fascina, tanto o passado como o futuro. Raramente damos valor ao presente, que é, na verdade, a única realidade que podemos viver. Em nível de conhecimentos, é necessário remontar ao passado para que tenhamos uma noção da evolução cósmica. Nesse curso, com grata satisfação, foi-nos mostrado e explicado um pouco da nossa nave espacial, o planeta Terra. Com muita atenção, escutamos a explicação sobre os primórdios da Terra e da raça humana, nela radicada. Vimos seus primeiros habitantes e como as religiões surgiram. Há em todos nós a necessidade de crença. Nosso espírito sabe da existência do Criador. Foram várias horas vendo, sem nos cansar, extasiados com tanta beleza, a Terra, nossa morada abençoada. Esse estudo é de tal forma envolvente que era nosso desejo não sair da sala de aula enquanto houvesse algum fato a ser conhecido. Vimos as religiões do passado, a idolatria dos deuses da natureza, como o Sol e a Lua, o surgimento dos deuses de barro e metal, as guerras, as atrocidades em nome das religiões que se denominavam donas da verdade. Muitas crueldades aconteceram tendo como pano de fundo a religião. Depois, estudamos de forma geral as religiões atuais, só para termos uma ideia de como creem, agem e quais são seus objetivos. Todas as religiões são boas se seguidas interiormente. No entanto, devemos ter cuidado com algumas que levam ao fanatismo. Religiões são setas no caminho, mas cabe a nós caminhar. As religiões cristãs são muitas. Têm base nos ensinos de Jesus, que são interpretados de várias formas. Mas são poucas as que tentam seguir a essência dos seus ensinamentos, ficando restritas a atos exteriores. As que facilitam a caminhada evolutiva são as que ensinam raciocinando, fazendo entender para crer. Entre essas está o Espiritismo, que ensina o porquê de Deus ser justo, através das leis da reencarnação e da lei de causa e efeito. E também esclarece o que acontece quando se desencarna. A aula foi tão bem explicada que não houve necessidade de perguntas. Iniciaríamos a parte prática e estávamos duplamente contentes, porque iríamos, por 24 horas, excursionar por 2 outros países, a Índia e o Vaticano. Viemos à terra de Aeróbus. Fomos visitar diversos templos da nossa religião e ver seus cultos. A oração sincera é ouvida em qualquer culto. Há pessoas boas e de fé em todas as religiões. Gostamos de ver, de ouvir orações. Pessoas que oram com sinceridade são rodeadas de fluidos agradáveis. Ouvimos seus ensinamentos e nos sentimos bem em seus templos. Como são bons os ensinos religiosos! Em muitos templos fomos recebidos por desencarnados. Muitos, ao desencarnarem, ficam em templos a trabalhar. Outros, infelizmente, desconhecem seu estado, mas não fazem mal aos outros. Esses foram os que tentamos ajudar, mas não estávamos ali para isso, e sim para entender os diversos credos. Como há pessoas boas dentro das religiões, há também as más. Há as que usam a crença para serem desonestas. Muitas pessoas más fazem erros em nome de Deus, de Jesus. Mas ainda bem que fatos bons se sobressaem aos ruins. Todas as religiões ensinam a amar a Deus, fazer o bem e evitar o mal. Fomos a vários cultos de diversas religiões e sempre nos receberam bem. Respeitamos todos. Ficamos quietos prestando atenção. Visitamos os umbandistas. A Umbanda é às vezes incompreendida. A maioria faz o bem. Mas, infelizmente, há os que se dizem umbandistas e não seguem o nível da maioria. Seus rituais são bonitos, com cantos de muita significação. Raimundo os cumprimentou com carinho. É conhecido, está sempre trazendo alunos para conhecê-los. Pediu licença e, gentilmente, fomos conduzidos a uma ala para visitantes. Ficamos só observando. Muitos socorros foram realizados.
Todos os desencarnados que lá trabalham vestem-se de branco, salvo alguns. Eles têm muita paciência com os encarnados e tudo fazem para ajudar. Respeitamos muito a Umbanda e o seu trabalho. Fomos ver o candomblé. Os seguidores desencarnados nos trataram muito bem. Deram até um presente a Raimundo, que agradeceu sorrindo. É uma cópia de um livro deles. Seus rituais são diferentes. Observamos tudo calados. Não gostam de intromissões, nem cabia a nós, visitantes, dar palpites. Suas vestes têm significado, seus colares, enfim, tudo o que usam. Os desencarnados têm colônias próprias, cidades no umbral, onde há hospitais, escolas, boas bibliotecas e se ajudam mutuamente. São várias colônias pelo Brasil. São raras essas separações após a desencarnação. Aqui vimos o candomblé socorrer só os seus seguidores e alguns dos seus admiradores. Os seguidores do candomblé não aceitam as orientações das colônias existentes. Por isso foram feitos núcleos próprios. No futuro, haverá união, com o crescimento espiritual de todos. Existe a Quimbanda. Ela não dá permissão para ver seus rituais. São grupos de encarnados que se unem a desencarnados que por algum tempo seguem outros caminhos. Esses grupos de encarnados assim agem quase sempre para facilitar suas vidas. Mas essa ajuda é ilusória. Trocam favores entre si e cometem muitos erros. Vimos de longe encarnados e desencarnados fazendo trabalhos de macumba, de feitiço. Notamos entidades trevosas, moradores das cidades do umbral, virem receber as oferendas. Sabemos que o mal existe, tem força, mas o bem tem muito mais. Vimos também oferendas de agradecimentos, e dessas reuniões podemos nos aproximar. São quase como promessas. Pedem, recebem e fazem as doações. Outras são somente agrados pelo muito que recebem. Fomos a tão esperada visita ao exterior. Primeiro, à Índia, terra dos misticismos. É a primeira vez que eu vou ao exterior, exclamou Glória contente. Eu também, respondi. Não fomos ver o plano espiritual, e sim o material. Seus templos são encantadores. Soubemos que Gandhi está no espaço espiritual da Índia, trabalhando por seu querido país. Em curto espaço de tempo, deu para ver poucas coisas. Os indianos são quase sempre muito religiosos. Suas religiões, diferentes das cristãs, são motivo de muitas controvérsias. Os lugares sagrados têm uma energia muito forte e são guardados por inúmeros desencarnados. Visitamos alguns assim, e num templo lindíssimo estava escrito em indiano no plano espiritual que nos foi traduzido: Deus, que está em toda parte, aqui se faz presente pela demonstração de amor. Achamos tudo muito bonito. Fomos de aeróbus da Índia ao Vaticano. Ao chegarmos lá, uma equipe desencarnada analisou nossa autorização de visita e só depois nos permitiu a entrada. Fazem isso porque o Vaticano é alvo de incontáveis ataques, explicou Dona Isaura. Inúmeros espíritos que sofrem e vagam ali vão em busca de socorro, e a maioria é socorrida nos portões de entrada. O Vaticano é cercado no plano espiritual. Há diversos guardas e socorristas que ali trabalham ajudando. Bem, visitamos os lugares permitidos aos visitantes encarnados. As belezas materiais são numerosas. O catolicismo herdou bastante das religiões pagãs. Algumas imagens de santos foram outrora ídolos pagãos. Em lugares de fé, oração, os fluidos são agradáveis. Tivemos conhecimento de que mudanças em breve ocorrerão no catolicismo. Vimos um grande número de socorristas trabalhando, atendendo ou anotando pedidos dos encarnados num trabalho incessante. Vários deles foram religiosos encarnados. Pena que essas excursões foram curtas, só dando para visitar a parte material. Mas foram inesquecíveis. Achei tudo lindo. Voltamos ao Brasil, a nossa região, e fomos ver alguns centros espíritas. A simplicidade, a compreensão da verdade fazem esses lugares humildes serem transformados em fontes de bênçãos e luzes. Por ter sido espírita encarnada, foi com enorme alegria que visitei centros espíritas. Amo o espiritismo.
Nos centros que visitamos, fomos bem recebidos. Todos conheciam Raimundo e Dona Isaura, que foram abraçados com carinho. Lá poderíamos indagar à vontade. Meus companheiros fizeram inúmeras perguntas. Eu só olhava tudo com amor. Foram excursões agradabilíssimas. A palestra e a Feira do Livro Espírita. Alegrei-me imensamente quando fomos ao centro espírita em que meu pai trabalha. Rever os amigos fez bem ao meu coração. A reunião começou, e grande era o número tanto de encarnados como de desencarnados que estavam atentos à palestra da noite, para ouvir meu pai. Como sempre faz, fala claro e com voz agradável. Se queremos nos aproximar de Deus, temos que investigar para conhecermos um pouco da sua maneira de ser. As atividades humanas têm no desejo de aquisição o elemento que a sustenta. Em consequência disso, somos todos egoístas, chegando a atingir os planos mentais ou psíquicos. Nossos irmãos inconscientes ou semi-inconscientes, quando buscam a preservação do indivíduo, não ultrapassam o necessário para a sua sobrevivência e realização de suas funções. Nessas ditas manifestações, podemos ver Deus Criador agir sem interferência na liberdade do indivíduo, coisa que não acontece no âmbito do ser humano. Ora, se quero me relacionar bem com um indivíduo, tenho que conhecê-lo, gostar das mesmas coisas que ele, amar aquilo que é seu e, se possível, pensar como ele. Por que as flores são belas e perfumadas? Interrogação interessante que nos leva a meditar, e meditando chegamos à intuição. Para a personalidade, tudo tem um motivo. Todo caminho ou toda ação tem como princípio um fim. Não concebemos agir sem um fim pessoal. Vivemos presos à atividade da mente, arquivo do passado coletivo e particular. Por isso, não percebemos que a ação cósmica não tem necessidade de chegar a lugar, ganho ou fim nenhum. Muitos dirão que as flores são belas e perfumadas porque Deus quis embelezar e perfumar o ambiente e a vida dos homens. Que pretensão! A beleza, a pureza e o perfume da inocente flor enfeitam a existência também do revoltado, do gozador, do egoísta, do desumano que é capaz de se opor ao Criador, que o sustenta em todas as suas necessidades. Ademais, para o pai que realmente ama, aspectos externos não alteram a sua maneira de amar. Ele ama todas as suas manifestações, porque elas fazem parte dele. Na verdade, é ele mesmo, pois fora dele nada existe. Não foi por causa do homem que Deus criou as flores. Para elas, por que motivo existe então tanto perfume e beleza? Nenhum. São o que são pela sua própria natureza interior. Não importa que a vejam ou não, que estejam num jardim entre os homens ou na mata onde ninguém as veja. Não importa onde nascem, serão sempre a manifestação de agradável beleza. Da mesma forma devem ser os homens, só que com uma diferença. O que a flor é por inocência, deve ser o homem por sapiência. Tem o homem a liberdade para ser a mais bela manifestação do eterno. Muitos são contra, e é o que com a maioria acontece. Outros, livres e conscientes da divindade, se integram a ele, passando a refletir o eterno, saturando a terra de luz, beleza, perfume e, acima de tudo, do amor incondicional que tudo envolve no seu carinho protetor. E as violetas? Teriam elas inveja das rosas ou desejariam um dia vir a ser rosas? Não. As violetas estão felizes em ser o que são. Felizes por serem manifestações do Criador, sem pretender nenhuma justiça por parte daquele que tudo é, pois tudo que elas são a ele pertence,
e delas mesmo nada possuem. O homem bom deve ser bom, porque esta é a sua natureza, e não para receber prêmios ou louvores. Não importa se os outros verão ou não a sua bondade. Deve ser como as flores, que não escolhem lugar nem pedem reconhecimento para ser o que de fato são. Devemos imitar as flores, cuja alegria e felicidade está na atitude permanente de refletir o belo, o perfumado, o imponderável. O nosso paraíso não está no além, nem no aquém. Está dentro de nós mesmos. Que bonita palestra! Exclamou Ivo. Deve se orgulhar do seu pai, hein, Patrícia? Disse sorrindo James. Somente sorri. Sim, sentia-me feliz e encabulada com os elogios dos companheiros à bonita palestra de meu pai. No final, uma chuva fina de fluidos salutares encheu o ambiente, saturando-nos de energias. Chorei de emoção. Amo meus pais, e vê-los estudando, trabalhando no bem, alegra-me muito. Saber que estão em comunhão com o Pai é felicidade para mim. A reunião acabou com grande proveito. Ficamos ali por momentos a conversar. Maurício me abraçou carinhosamente. E então, como vai, minha menina? Encantada com o curso, respondi. Voltamos à colônia, onde passamos algumas horas livres. Aproveitei para escrever o que ouvi, o que aprendi no curso e para ler um pouquinho. Na manhã seguinte, fomos visitar diversas bancas de livros espíritas e livrarias espíritas. Que gostoso! Estar entre livros bons é sempre prazeroso. As bancas e livrarias espíritas são guardadas 24 horas por dia, explicou Raimundo. Quando o livro espírita começou a se sobressair, a educar e a ensinar, as trevas começaram a atacar. Assim, tivemos que nos defender. O trabalhador ou trabalhadores não só exercem a função de vigia, mas orientam pela intuição vendedores e compradores, limpam o ambiente. Se receber um ataque de uma falange de um grupo grande, o que o trabalhador faz? Indagou Lauro. Quase sempre esses ataques são previstos, e equipes que trabalham em centros espíritas vêm para cá. Se não foi possível saber antes, ao ser cercado, o trabalhador aciona um alarme e, em segundos, recebe ajuda. Eles são os anjos dos livros, disse Zé bem-humorado. Dali fomos visitar uma feira do livro espírita. Se encarnados trabalham para organizá-las, o trabalho dos desencarnados não é pouco. Um orientador desencarnado veio nos receber gentilmente. Fiquem à vontade. Como é o trabalho de vocês? Indagou Luiz. O orientador nos esclareceu bondosamente. É um espírito de uma simpatia sem limite. Conhecido entre os encarnados e os desencarnados, gosta muito da boa literatura. Infelizmente, não nos é possível dizer seu nome, porque, como ele disse, seu trabalho é temporário. Logo o deixará para fazer outro. Estamos contentes com o que fazemos. Somos um grupo de 50 espíritos. Coordenamos as feiras por todo o Brasil. Quando começa a organização de uma feira, temos um grupo menor que vai até os encarnados para ajudá-los a formar as bases e protegê-los. Quando começam a montar a barraca, ficamos ajudando. Como os encarnados fazem rodízio, agimos assim também. Qual é a função de vocês junto à feira? Perguntou Glória. Primeiramente, guardar, proteger de ataques de irmãos que se incomodam com a luz que sempre traz o ensino cristão. Aqui estamos para orientar, dar passes, purificar o ambiente, ajudar os desencarnados que vêm acompanhando os encarnados e aqueles que vêm em busca de auxílio. Se 2 ou mais feiras acontecerem na mesma época, o que fazem? Indagou Luísa. A equipe de 50 é grande, e assim somos para podermos nos repartir. Mas se houver necessidade, a colônia e a casa do escritor, cujos habitantes trabalham em prol da boa literatura, nos envia mais ajudantes. As feiras estão crescendo, e esperamos que no futuro todas as cidades as tenham. E em época em que não há feira nenhuma? Indagou Zé.
Não ficamos à toa. Estamos sempre ajudando pessoas que, de alguma forma, lidam com jornais espíritas e suas editoras, e incentivando pessoas a ler, etc. Que trabalho bonito! Exclamei. Todos os trabalhadores que estão aqui fazem parte da equipe? Rosália perguntou. Não. Temos a equipe da cidade que nos ajuda, que vem se unir a nós numa tarefa coletiva e agradável. Em cada cidade em que acontece a Feira do Livro Espírita, os trabalhadores do local se organizam para um trabalho extra de ajuda aos encarnados. Também fazem plantão? Indagou Hilda. Sim, para que todos participem e também porque muitos entre nós têm outros trabalhos junto à literatura espírita. Olhamos os livros encantados. Os encarnados que desejarem dispõem de lindas obras que orientam, consolam e esclarecem. Falou Dona Isaura. Ficamos horas observando. Ora, os trabalhadores intuíam os vendedores, ora, auxiliavam os compradores e os visitantes. Muitos desencarnados lá iam, ora acompanhando o encarnado, ora curiosos. Como o plantonista encarnado se dirige ao visitante, o trabalhador se dirige educadamente ao desencarnado. E um diálogo acontece. Quase sempre, o desencarnado é levado para um socorro ou para um centro espírita da cidade para orientação. Vista de longe, a feira é um ponto luminoso para onde os sofredores vão em busca de auxílio. Já tivemos uma forma estranha de ataque, disse-nos um trabalhador. Os moradores do umbral reuniram um grande grupo de espíritos que por lá vagavam, sofriam, e os trouxeram até nós, esperando que bagunçassem o local. Mas, ao ver a luz que emite a feira, caíram de joelhos a clamar socorro. O orientador lhes dirigiu a palavra, explicando-lhes sua situação de desencarnados e carentes de ajuda, e orou com eles. Foram todos socorridos sem problemas. Desde então, não fizeram mais esse tipo de afronta. Vimos um grupo pequeno de irmãos do umbral observando a feira de longe. Que farão se eles se aproximarem? Indagou Cida, o orientador. Vamos conversar com eles. Sempre recebemos bem qualquer visitante. Se nos atacarem, os lança-raios funcionarão. Se o ataque é em maior número, imediatamente os trabalhadores do bem, da cidade, vêm em nosso auxílio. E a barraca é cercada por milhares de auxiliares. Muito interessante, disse Marcela. Há muitos ataques? Nas primeiras feiras houve mais. Agora quase não tem havido. Estão preferindo desanimar os organizadores encarnados. Mas o espírita é teimoso e, quando se trata de fazer o bem, de realizar a feira, muitos resistem firmes com o nosso incentivo. Se encarnados gostam da feira, os desencarnados que trabalham gostam mais. Ali reinam a alegria e o carinho. Quantos auxílios e ajudas são prestados numa feira? E o mais importante, quantos livros bons circulando e ensinando. Voltamos entusiasmados. A aula de conclusão foi só de conversas. Todos nós adoramos visitar os centros espíritas, as livrarias, as bancas e, principalmente, a Feira do Livro Espírita. Sim, eles mesmos se danificaram. A reencarnação será uma bênção que irá curá-los. Visitamos uma parte da escola onde há orientação psicológica que ajuda na libertação dos vícios. Porém, para os viciados em tóxicos, há uma ala própria no hospital. Bem interessante. Os orientadores são muito simpáticos e instruídos. Atendem com hora marcada. Como não queríamos interromper nem vexar os consultantes, a visita foi rápida. Raimundo comentou. Todos temos sempre ajuda
que nos facilita deixar o vício. Basta querer. Um senhor na sala de espera conhecia Raimundo e foi cumprimentá-lo. Muito simpático, cumprimentou-no sorrindo e disse: Queira Deus que nenhum de vocês passe pelo que passei. Por mentir, sofri muito. Eu tenho horror de mentir e sinto-me sufocado só em pensar em voltar a fazê-lo. Estou em tratamento aqui na escola. Quero tanto me libertar do vício da mentira e também do horror que tenho de voltar a fazê-lo. Eu tenho que me equilibrar. Ao sairmos, Marcela comentou com Raimundo: O horror de voltar a mentir pode lhe causar mal? Sim, pode. Odiar, ter horror, não é bom por nada. Devemos evitar os vícios com compreensão. Não é fácil abandonar um vício. Necessita-se primeiro de se conscientizar que o tem. Depois, fazer tudo para se libertar dele. Quando encarnados, provamos que estamos libertos dele ou empenhamos nossa luta para vencê-lo. Esse senhor teme que, ao reencarnar, volte a mentir e sofra tudo novamente. Mas, com a orientação que tem recebido, terá grande chance de compreender e aprender. Quem aprende e põe em prática, supera o vício. Não viemos ver viciados encarnados. Seria mais fácil ver os que não têm vícios, pois são tão poucos. Vícios, ainda, infelizmente, fazem parte da vida dos terráqueos. Voltamos à sala de aula para assistir aos filmes sobre tóxicos. Conhecemos as plantas que os contêm, como se refina. Vimos como as drogas percorrem o organismo e o que ocorre com o cérebro, como se torna um dependente. Como drogas fazem mal ao corpo e ao espírito, exclamou Cida tristemente. Como as drogas fazem escravos. Depois, observamos muitos núcleos, cidades no umbral, onde se reúnem os viciados em drogas. Esses núcleos normalmente não são muito enfeitados, mas bem fechados. Não se entra ou sai dali com facilidade. Os filmes foram feitos por socorristas que, disfarçados, entraram e filmaram tudo. São cercados por altos e fortes muros. Seus prédios têm poucas janelas e quase todas com grades. O terrível são os porões onde estão as prisões. Nesses núcleos, há os chefes que quase sempre não são viciados em tóxicos. Lá existem muitos guardas e também estudiosos no assunto. Há laboratórios onde se realizam pesquisas, salões de festas e palestras. Há um local que denominam escola, onde se aprende a vampirizar, a obsediar, a vingar-se, a intuir os encarnados invigilantes a usar drogas. Os núcleos têm sempre biblioteca, onde, além da péssima literatura, são encontrados muitos livros e revistas sobre tóxicos. Esses núcleos têm como finalidade incentivar e exercitar os vícios do fumo, de bebidas e também os abusos da sexualidade. Tudo é sujo e de causar repulsa. No Brasil, há agrupamentos assim, de diversos tamanhos. Os maiores são os do espaço espiritual da cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo. Entendi o porquê de as drogas deformarem tanto. Um drogado não liga para nada. Vai decaindo cada vez mais. Vimos muitos núcleos e fiquei com muita pena. Aqui estão Marcelo e Fábio, 2 ex-drogados, ex-moradores do Vale das Bonecas. Vieram responder a algumas indagações e conversar conosco. Surpresa agradável. Os 2 eram jovens, alegres e simpáticos. Fábio foi logo dizendo: Eu era assim antes de me viciar. Depois virei um farrapo humano. Desencarnei de tanto drogar-me. Vivi no vale por um bom tempo. Mas minha família, muito católica, orava com fé por mim. A oração vinha me iluminar, dando lances de clareza. Aí me dava vontade de mudar. Um dia, ao vampirizar um jovem, fomos, a turma e eu, cercados por um grupo de estudantes como vocês. Pedi socorro. Eles me levaram para o hospital. Fui internado e tratado por longo tempo. Agora estou servindo a comunidade que me abrigou. O que sentia quando estava no vale? Glória indagou. Eu só pensava em me drogar. Desencarnado, sentia mais falta da droga. Fazia tudo o que mandavam para ter a droga. Você ficou muito deformado? Ivo quis saber. Sim.
Um dia, ao estar num quarto com o encarnado para juntos usufruirmos da cocaína, olhei no espelho e me assustei. Pouco me lembrava de mim sadio. Marcelo, e com você, o que se deu? Como caiu no vício? Rosália perguntou. Eu era um tanto vadio, ocioso, e me enturmei com outros viciados. Droguei-me 2 anos e meio somente. Desencarnei por uma overdose. Fui levado para o vale. Achei terrível e no começo me drogava, mas pouco, apenas para enfrentar a barra que é lá. Depois eu não quis mais e tentei fugir. Fui pego e torturado. Foi horrível. Eu sofri muito. Certo dia, alguns socorristas disfarçados entraram lá. Fazem isso periodicamente. E me libertaram. Como queria me livrar do vício. O tratamento foi rápido e logo sarei. Que mais sentiu em tudo isso? Perguntou Marcela. Foi a dor que causei a meus pais. O tóxico é um vício terrível e as consequências, muito tristes. Por horas, os dois ficaram conversando conosco. Depois, visitamos o posto de socorro da região, onde são socorridos, e lá ficam nos primeiros dias os viciados em tóxico. Chama-se posto de apoio. Muitos trabalhadores moram lá. Não é grande, porém tem cercados e grandes lança-raios. Esse posto é muito atacado. Está localizado no umbral. Fomos de aeróbus. Seu pátio é bonito, florido. Possui flores azuis parecidas com hortênsias e são delicadas. Possui muitos bancos, onde os trabalhadores descansam. Tem uma sala de palestras, refeitório, moradia dos trabalhadores e as enfermarias, espaçosas e muito limpas. Os abrigados são separados conforme o estado de cada um. Não ficam lá muitos abrigados, já que depois de algum tempo são transportados para a colônia. Tendo vagas, recebem socorridos de outros locais. Os recém-socorridos viciados são separados dependendo de sua situação. Os leitos para os inquietos, agitados, são cobertos por lençóis magnéticos que prendem o doente ao leito, sem privá-lo de movimentos. Ajudamos os trabalhadores a limpá-los e a alimentá-los. Muitos nem falavam, uivavam como animais. Para socorrer os intoxicados, necessita-se sempre de muitos trabalhadores. Por isso, na colônia, estão sempre incentivando a cooperação de todos. Nas folgas e férias dos trabalhadores das colônias e postos, como os professores, os médicos, etc., muitos se unem a esses abnegados servidores, como multidões a auxiliar os irmãos imprudentes que caíram no vício. A ajuda não é fácil, porque quase sempre o viciado não quer abandonar o vício. Nós mesmos fomos com bastante vontade de ajudar, trabalhamos muito e conseguimos poucos resultados, mas esse pouco nos deixou alegres. Na aula de conclusão, não tivemos muito a perguntar. Matéria fácil de entender, mas tão difícil de realizar. São poucos os libertos, muitos tentando libertar-se e grande parte escravos dos vícios. Agradecimentos. O dia amanheceu lindo, como todos os dias na colônia. Ia acontecer nossa última aula. Realizado estava nosso curso. Fiquei pensativa. Em minha tela mental apareceram, como num filme, os acontecimentos com que convivemos. Uma emoção carinhosa brotou em minha alma. Amava todos e naquele instante senti que não era uma afeição igual para todos. Mentalizei um de cada vez e vi jubilosa que Deus, ao nos criar, não fez cópias, mas nos deu a capacidade de amar indistintamente, vendo realçar em cada um os seus valores especiais.
Em um, amava em especial sua espontaneidade. Em outro, a capacidade de abnegação. Em outro, a simplicidade. No outro, a bondade. E em muitos, a inteligência. Assim, as qualidades natas de cada um resplandeciam aos meus olhos. Pareceu-me que o amor, olhando dessa forma, se multiplicava dentro de mim, muito embora não houvesse como medi-lo. Ao me lembrar dos professores, senti um respeito profundo. De que forma poderia demonstrar minha gratidão por tudo que me fizeram, por todos os conhecimentos de que foram portadores e nos transmitiram? Agradecimentos? Não. Era muito pouco pelo tanto que nos fizeram. Não havia pagamento para esse tipo de bem adquirido. O mínimo que poderia fazer era tê-los como exemplo. Daqui para frente, todos os meus pensamentos e atitudes seriam baseados nas virtudes que eles demonstraram durante o período em que estivemos juntos. Meu coração transbordava de amor e afeição. Estava feliz. Não a felicidade que na matéria procuramos como sinônimo de poder, facilidades e ociosidade. A felicidade que sentia tinha como fruto o desejo ardente de trabalhar, servir, amar intensamente todas as manifestações de meu Deus, pois Ele é tudo para mim. E eu o via em todos os meus amigos, irmãos e instrutores. Começaram as despedidas. Senti profundamente. Alguns do nosso grupo mudariam de trabalho, entusiasmados com outras formas de servir. Todos os pedidos de mudança foram aceitos, deixando-nos contentes. Somente Lauro, Laís e eu continuaríamos a estudar. Só que iríamos nos separar também. Os dois iriam para uma colônia de estudo e eu para outra. O que irá fazer, Patrícia? Indagou Nair. Passarei os dias que tenho livre com vovó e a visitar meus familiares. Depois volto a estudar. Anseio por aprender e conhecer. Memorizei a conversa que tive com meu amigo Antônio Carlos. Patrícia, disse ele, irei acompanhá-la a uma colônia de estudo, onde fará um curso mais profundo do plano espiritual e do evangelho. Falou entusiasmado dessa colônia. É linda. Nela encontrará grandes amigos. É mais uma etapa. Depois quero levá-la à casa do escritor, local onde estudará, aprenderá a ser uma literata para ditar aos irmãos encarnados tudo o que vê e aprende. Gosta muito da casa do escritor, não é? Indaguei. Sim. Amo diletamente esse local. É uma colônia onde irmãos que amam aprender e ensinar se unem em esforço mútuo na divulgação da boa literatura. É maravilhosa. Na sala de aula, conversamos cerca de meia hora, contentes e tristes ao mesmo tempo. Todos sentiam o término dos estudos, mas estávamos contentes por tê-lo concluído. Ninguém poderia dizer que era o mesmo de antes. Sentíamos-nos enriquecidos. Dona Isaura e Raimundo logo iriam receber outra turma. Frederico voltaria à sua colônia de estudo, onde lecionaria determinada matéria no curso de medicina. E Flor Azul? Ao ser lembrado, esse amigo entrou na sala. Peço licença para estar junto de vocês nestes últimos momentos. Abracei-o demoradamente. Ensaiei antes um agradecimento formal, mas emocionada só consegui dizer obrigada. Sorriu com delicadeza e enxugou no meu rosto as 2 lágrimas teimosas que saíam dos meus olhos. Agora, Flor Azul de Patrícia, volto ao meu trabalho habitual em tempo integral. Com muito lucro. Fiz mais amizades. Abraçamo-nos e prometemos nos ver. Raimundo pediu silêncio. O nosso amigo instrutor não era de muito falar. Com um sorriso nos lábios, nos olhou carinhosamente. Amigos, agradeço-lhes por terem feito deste estudo um ótimo aprendizado, por terem feito deste trabalho uma ajuda a outros irmãos. Conhecimentos adquiridos são nossos bens, tesouros que nos enriquecem. Foi um prazer conviver com vocês. Espero que coloquem em prática o que aprenderam nestes meses de convivência. Estamos em condições de ajudar. É maravilhoso. Agora, vamos unir nossos pensamentos em agradecimentos ao Pai,
a quem devemos tudo. O agradecimento deve ser dentro de cada um. Calou-se por um instante, deixando que nosso agradecimento fosse particularizado. Pai, agradeço por tudo, pensei, por tudo mesmo. Sou tão feliz, tenho recebido tanto. Ajude-me a ser sempre digna de continuar recebendo. Raimundo, com voz emocionada, orou o Pai Nosso. Em seguida, demos vivas com alegria. Feliz por ter encerrado mais uma etapa, outro curso dos muitos que ansiava fazer. Ao terminar a audição deste audiolivro, talvez você tenha ficado com algumas dúvidas e perguntas a fazer, o que é um bom sinal. Sinal de que está em busca de explicações para a vida. Todas as respostas que você precisa estão nas obras básicas de Allan Kardec. Se você gostou deste audiolivro, o que acha de fazer com que outras pessoas venham a conhecê-lo também? Poderia comentá-lo com aqueles do seu relacionamento, dar de presente a alguém que talvez esteja precisando, ou até mesmo emprestar àquele que não tem condições de comprá-lo. O importante é a divulgação da boa obra, principalmente da literatura espírita. Entre nessa corrente.